Ora, muito bem, já estamos a gravar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do como é que isto se chama? Unfiltered, o melhor podcast de vinhos em Portugal. Agora já há dois. Hoje com o Luís Gravíssimo como nosso convidado. E vamos começar por te apresentar, Luís. Ou melhor, vais-te apresentar tu. Bom, porque entretanto... Ok. Diz. Não, ia dizer que, sei... Espera aí, posso dizer que... Oi, não, assim soa programado e eu não paguei para a publicidade. Ou mal preparado, também pode ser. Mal preparado. Antes de mais, seguindo o teu percurso. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui contigo. E depois aquela parte da cheque a gente vê no fim. Sim, mas parte a parte, o acerto de contas deve ficar para aí igual, portanto não há de haver problemas com isso. Portanto, obrigado. Apresentar-me, Luís Gradíssimo, quer dizer, porventura mais conhecido neste meio do vinho pelo Inófilo, pela marca Inófilo, da qual sou responsável. Portanto, um projeto que começou já há alguns anos, associado sobretudo a eventos de vinho e à formação para consumidores. O Enófilo Wine Fest, o Brut Experience, um evento que apareceu só de espumantes e associado a um concurso de espumantes, que faço também com o José Miguel Dentinho, também conhecerás bem. E muitas coisas por aí. Eu sou um outsider, não sou da área, venho das engenharias, depois decidi uns anos mais tarde mudar e criar o meu próprio negócio, e aí é que eu vim parar ao vinho. E tem sido um desafio. Eu conheci-te mais ou menos nessa altura, não foi? Sim, nós já nos conhecemos há uns bons anos, nós cruzámos. Aliás, temos uma conversa que ficou em stand-by a última vez que visitei o produtor onde trabalhaste anteriormente, portanto, antes de lançares a Sol, na Murta. E foi lá que nos conhecemos também. Eu acho que foi lá que nos conhecemos, pelo menos é a memória que eu tenho. Eu também. Foste lá com o João Pedro Carvalho. Exatamente. E estavas a desenvolver um projeto de uma plataforma, que ainda chegaste a ter isso no ar, não chegaste? Foi logo o primeiro, foi a Adegas de Portugal. Lembro-me que era, olha a conversa velha, éramos ambos mais magros. Foi há 30 quilos atrás, assim, números redondos. Números redondos também é bom, não é? 30 quilos atrás. Portanto, o Adegas de Portugal foi o meu primeiro projeto. A ideia passava por ter uma marca umbrella para a promoção do enoturismo de Portugal como um todo. Portanto, tentar que foi uma ideia que eu trouxe dos Estados Unidos, em particular de Napa Valley, em que cá não havia nada do género, que era um site, portanto, um local que reunisse a informação de todos os produtores que tivessem enoturismo e que tu pudesses ver o que é que eles tinham, que visitas é que tinham, se tinham restaurante, se tinham hotel, marcar os programas, ter isso tudo compilado num único sítio. Esse foi o primeiro projeto. Depois, portanto, isto em 2013. Eu lembro-me disso e acho que até nós conhecemos assim, tu foste lá apresentar o projeto. Penso que foi qualquer assim. Foi. E fui lá com o João Pedro Carvalho. Tu dizes que foi em que ano? Eu lancei em 2013, portanto conhecemos em 2012. Pronto, ok. Porque foi no ano antes que andei a promover e eu lembro-me que a mostrar aos produtores. Depois de ti apareceram outras tentativas de fazer qualquer coisa assim parecida. Sim. Achas que foi cedo demais, não? Foi precoce. Eu na altura tive 2012, ok? Não estou a falar dos anos 90. Mas em 2012 eu ainda apanhei produtores a dizer-me: Luís, eu não acredito na internet. Ou casos extremos que eu nem tenho e-mail, como é que eu vou usar isso? Eu apanhei isto em 2012, ok? Agora, foram casos extremos, casos pontuais. De uma forma geral, e até porque o enoturismo estava muito associado a produtores maiores, com mais capacidade financeira, com maiores projetos, que pudessem de facto abarcar também essa área, já havia muitas estruturas profissionalizadas, mas não havia massa crítica. Foram pouquíssimos os produtores que perceberam o benefício de todos juntos promovermos um produto, um tipo de produto. Portanto, esse projeto depois acabou 1 ano e meio
E um ano e meio depois, acabei por desistir, porque andava a remar contra a maré. Acho que foi cedo. Agora, tem surgido conversas pontuais, malta a dizer, Luís, mas agora se calhar é que era a hora. Talvez, mas entretanto apareceram outras coisas e, portanto, Derivaste para outros lados. liguei-me. E eu também derivei para outros lados. Apareceu depois disso o Wine Club Portugal, que foi o meu primeiro projeto já ligado ao vinho, propriamente dito, não enquanto produtor, aliás, nunca produzi um vinho. Nunca Qual estive era? ligado Eu não à produção. conheço o que é que fazias aí. O Wine Club Portugal começou como um clube de vinhos, se focava em vinhos portugueses. Eles não apanharam a parte antes, assim, primeiro falamos do livro e depois culpa minha, não é? Culpa minha. Mas e portanto tudo começou como um clube de vinhos. A ideia era fazer, já online, nunca houve um espaço físico. A ideia era as pessoas receberem em casa todos os meses um pacote de vinhos escolhidos por mim. Aliás, havia 2 níveis, um nível standard e um nível premium, que basicamente definia o patamar médio dos preços por garrafa. E todos os meses as pessoas recebiam um cabaz de vinhos para poderem conhecer regiões diferentes. Eu sei que só temos 14, isto parece aí diferentes, até parece que ninguém conhece a Beira Interior. Temos mais. De facto, temos mais. Temos muitas regiões. Dentro das regiões, depois temos as denominações, e dentro das denominações, em alguns casos, até temos castas bastante invulgares ou únicas. E você provocador, e depois até temos os produtores dentro das regiões. Sim, às vezes atuam como produtores diferentes. Sem dúvida nenhuma. Havia muita matéria para trabalhar isso e para dar a conhecer vinhos. Portanto, isso desenvolveu-se, foi crescendo, depois apareceram os cursos presenciais. Mas desculpa estar a interromper, ainda mantens isso ou não? Não, o Wine Club Portugal foi renomeado no final de 2017, passou a chamar-se Enófilo. Ok. E, portanto, mas continuas a fazer isso? Continuas a ter esse... Não, o Clube de Vinhos desapareceu em 2016. Não ficaste tentado com esta história do Covid? Sim, mais ou menos. Depois podemos falar disso se tivermos tempo. Quase que aposto que me vais falar da logística da coisa. Claro, como é óbvio, claro. Foi o que me levou a desistir. Porque é difícil, sim, principalmente enquanto não atinges uma escala minimamente aceitável. E então, como o Wine Club Portugal deixou de ser um clube, eu não estava confortável com o nome. E, portanto, houve ali depois um processo de transição e foi aí que surgiu a marca Enófilo. Já sem clube, já na lógica dos eventos. Aliás, o Enófilo Wine Fest tem vindo a crescer em localizações, portanto começou em Lisboa, no ano a seguir foi para o Porto, 2 anos a seguir foi para Coimbra. Nunca fui. Em 2020 não houve nenhum, em 2021 provavelmente não vai haver nenhum, e são eventos de nicho. Recebemos no máximo 1000 pessoas. Eu confesso, eu nunca fui em nenhum, curiosamente. São 40 pequenos produtores. Mas tenho boas referências disso. Estás convidado. O próximo, seja lá ele quando for. Não, estou a falar, nunca fui em nenhum como visitante. Nunca fui. Então, mas é isso que te estou a dizer, estás convidado. Obrigado. Mas, pois, enquanto produtor, também... não sei, depois podemos falar. não é. Estava a pensar que tenho ouvido bons feedbacks de visitantes, mas eu fujo dos eventos. Como do diabo, a menos que tenha aqui trabalhar. A lógica do Enófilo, e aliás a lógica depois transitou para o Brut Experience e para o Velhíssimas, já agora, foi uma mostra da Aguardentes que organizei, que acabou por só ter uma edição, foi lançada no Porto no final de 2019, portanto em 2020 era para ter acontecido em Lisboa e não houve. São eventos de proximidade. Portanto, qual é a diferença, se posso perguntar isto, qual é que é a diferença entre esses teus eventos e, por exemplo, um Simplesmente ou um Adega Winemaker? É a mesma lógica. Tem que haver. Não tem que haver diferenças. Estás-me a pedir para comparar com eventos dos quais eu também gosto. Não, que eu conheço, é os que eu conheço, percebes? Sim. Eu visito simplesmente desde a segunda edição. Só falhei a primeira. E o Adega, não tanto, mas também não estive na primeira, mas desde as primeiras também sempre fui visitante. Aliás, estive na primeira deles no Porto, um evento que eu também sempre acompanhei de perto, e
acaba por ser um bocado a inspiração também do Enófilo, que é reunir um conjunto pequeno de produtores. E uma das diferenças é, no Enófilo são 40 produtores, portanto é um conjunto muito mais pequeno, é um evento mais pequeno, para que o objetivo é aproximar enófilos, consumidores, de produtores, e pô-los a falar um a um. Portanto, é um evento de proximidade. As grandes diferenças são para os grandes eventos, em que tu tens muito mais gente e que é muito mais difícil o contacto um a um. Okay? Essa é a grande diferença. Portanto, o conjunto de produtores, e são produtores escolhidos por mim, isto é, eu tenho um trabalho de, chama-lhe o que quiseres, eu não gosto de termos pomposos, mas um trabalho de curadoria, de em 40 lugares tentar representar um pouco do melhor que se faz no país. Portanto, quero ter acaba por ser a tua escolha, não é essa? É a minha escolha, não no sentido snob de não, são escolhas do Luís Gradíssimo. Vamos lá ver uma coisa. Mas há ali um trabalho de escolha de encontrar produtores de pequena e média dimensão que andem fora dos circuitos mais comerciais, porque eles aí já têm muita oferta para onde ir, e o próprio consumidor também tem muitos sítios onde encontrar os grandes produtores, onde eu próprio também vou, e fui durante muitos anos, e se tudo correr bem continuarei a ir. A grande alternativa, a grande diferença é que aqui não há. O objetivo não é mostrar grandes produtores, é mostrar produtores mais pequenos, mas eu quando digo isto, alguns novos, alguns consagrados, mas mais pequenos. Eu quando digo isto, digo num bom sentido, porque as pessoas, sim. Eu acho que caminhamos para um pouco, isto é a minha, deixa-me dar-te já agora a minha visão enquanto frequentador de eventos e também enquanto produtor eu revejo-me sempre mais nos eventos pequenos, até normalmente os onde eu vou, e basicamente, porque não dizê-lo, é os que eu tenho dinheiro para ir enquanto produtor também, porque depois as diferenças de preço também são grandes. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante é, eu não sei se isto é literalmente assim, provavelmente hoje já não será, mas eu vejo simplesmente são as escolhas do João Roseira, com todas, com tudo o que isso tem de bom e de mau. O Adega One Market serão as escolhas que a equipa da Adega, nomeadamente André Ribeirinho, terão. E, portanto, eu acho que isso também é benéfico, porque caminhamos para um ponto em que acho que este tipo de eventos mais pequenos, mais intimistas, se quiseres chamar-lhe assim, eu vejo-os mais intimistas de alguma forma, acabam por ter isso como um elemento de credibilidade. Quem é que organiza isto? É o Luís. E quem é que são os produtores? São 40 gajos que ele escolheu, que ele acha que têm qualidade para estar aqui, e não quer dizer que são os únicos 40 gajos que ele acha que têm qualidade para estar aqui, mas são 40 gajos. E eu acho isso interessante. Era aí que eu queria chegar. Quando tu vais aos grandes eventos, basicamente, isto não é uma moralização, atenção, é uma questão de como é que eu vejo as coisas. É só a minha maneira de ver as coisas. Os grandes eventos isto está cá quem quer e pode estar. Eles não fazem escolhas. Mas tocaste no ponto que eu queria chegar, que é, poderia haver outros 40, se calhar igualmente bons. Não é questão de ser... Eu detesto aquelas afirmações, detesto no sentido que acho que é exagerado, aquelas expressões dos 40 melhores, não é nada disso. São 40 produtores que eu considero que são bons e, portanto, que estão dentro de um leque mais alargado que eu desafio para estarem presentes. Nem todos podem. Portanto, os 40... Há ali um bom conjunto que é quase fixo, são residentes e que vão normalmente a todos os eventos que são feitos, mas há sempre alguma rotação, porque há uma data que um não pode, há um mercado que um não quer, há um ano em que querem reduzir custos e, portanto, não vêm e voltam no ano a seguir. Há várias justificações, mas isto para dizer que os 40 não são fixos e não são os melhores. Agora, dentro de cada região, eu procuro e identifico produtores que me interessam ter no Enófilo. E quem é que me interessa? Pequenos, médios produtores, com vinhos que eu acho que têm qualidade e que de alguma forma são diferenciadores. Acresce a isto que os produtores que lá vão normalmente são os próprios. É raro, mas mesmo muito raro, estar lá tipo o comercial ou não sei quem a falar pelos vinhos. Não, quem lá está por norma é o próprio produtor. Há casos em que quando isso não é possível, está outra pessoa de equipa ou vai o produtor e há o braço direito dele não sei do quê, mas por norma está sempre presente o produtor.
E isso é uma coisa que eu também faço questão. Outra diferenciação... Mas isso não é uma coisa que tu possas garantir, ou é? Não posso garantir, mas por norma é o próprio, porque são sempre pequenos produtores. Aliás, na maior parte dos casos... Sim, não tem mais ninguém, não. Ou vão eles, não ou vão eles. Não temos mais ninguém. É one-man show. Portanto, é um pouco como no teu caso, acredito eu. Sim. Eu não conheço a tua estrutura a fundo. A minha estrutura é, portanto, sou eu e a minha mulher que lá vamos. e de vez em quando obrigo as pessoas que trabalham comigo na distribuição a lá. Mas os miúdos vão crescer, portanto sim, não é por aí. Também, pronto, lá está, lá vai ter um diretor comercial e um diretor geral. Exatamente. E portanto é um bocado nessa lógica. Há muitos produtores que não há hipótese, têm que ser mesmo eles, porque é one-man show ou próximo do one-man show. Outra pequena diferença, desde o início, fiz questão de ter sempre provas especiais. Isto é, há por cada edição 3 provas paralelas, provas de lugares sentados, prova comentada, apenas 15 a 20 lugares, depois depende também da localização, em que há um tema escolhido e eu convido um produtor para conduzir essa prova. Já fizemos verticais, de N castas, mostrar o portfólio todo de uma casa, já foram feitas N coisas. Já foram apresentados vinhos novos, vinhos antigos. Uma vez lembro-me logo das primeiras, fiz uma prova de vinhos decolares, desafiei a Adega Regional e a Viúva Gomes, o José Baeta. Eles levaram vinhos desde os anos 30 até a atualidade, e portanto foi assim uma espécie de vertical em que se provaram coisas incríveis, provas de vinhos da Madeira, provas de carcavelos, coisas também um bocado mais fora da caixa. Fiz provas de aguardentes vínicas, coisa que pouca gente neste país fez até hoje. Provas de Porto Branco, que é um tema também sempre pouco falado. Procurar temas um bocado diferentes. Sim. Ainda não fiz a prova do Medieval de Orém, mas um dia também a farei. Segundo o André, não há assim tantos também ainda. Não, tinha que ser com o André. Eu acho que ele está a fazer um trabalho, por acaso estou-lhe a dever uma visita há muito tempo. Mas tens mesmo que fazer. O que ele lá anda a fazer. Medieval de Orém é das coisas mais especiais que nós temos, no sentido de serem diferentes. Sim. E que ninguém pega naquilo. É incrível. Fica com a ideia que ele tenta também catalisar muito as pessoas ali à volta dele. Sim. E dar o André a ideia do negócio. O André é uma força da natureza, apesar de ser um gajo super tranquilo, super low profile, é uma força da natureza. E ele consegue de facto ter essa força atrativa de pôr as pessoas à volta dele e de puxar para aquilo. E eu estou convicto, o Medieval de Orém só existe na atualidade por causa dele, senão já tinha desaparecido. Já seria aquela coisa de vinho de garagem que alguns ainda faziam porque querem consumi-lo, mas comercialmente já teria desaparecido. É bom que eu provei, já provei um ou dois. Eu gosto muito do vinho dele, sou um dos grandes embaixadores dele. Ele paga bem, portanto, também. Exato, acredito. É por aí. Posso me tornar também, faça comer como aos meus, olha. Mas isto para dar um exemplo. Patrocínio, é um patrocínio caríssimo aquele. Exatamente. Mas é este tipo de produtores que eu gosto de ter. É óbvio que tenho alguns um bocadinho maiores, alguns já consagrados, já com 20, 30 anos de carreira, e portanto já são nomes conhecidos, não apareceram no Enófilo Wine Fest. Aliás, ajudaram-me foi a fazer o Enófilo Wine Fest qualquer coisa de minimamente conhecido, se é que é conhecido. Vale a pena dizer nomes, Quinta das Vageiras, Mário Sérgio, quer dizer, toda a gente conhecia o Mário Sérgio antes do Enófilo ter aparecido, mas é um dos produtores que eu tenho praticamente desde o início. E muitos outros, Casa de Saima, Quinta dos Jabibes, Quinta de Pancas, N produtores, Casa da Passarela. Portanto, há alguns assim maiores, nomes já consagrados, mas com trabalhos que eu gosto muito, que acho que são mesmo bons e que as pessoas devem conhecer. Histórico também, não? Históricos, e depois coisas muito pequeninas que são, ou é um projeto novo, irreverente e diferenciado, ou uma coisa tipo o Medieval de Orém, ou os vinhos decolares, os vinhos de carcavelos que eu fiz sempre questão de ter. Tu podias fazer um evento só sobre Lisboa e tinhas um mini país lá. Sim, Lisboa é uma manta de denominações. Não é? E que as pessoas às vezes não entendem, mas culpa nossa, não entendem a específica. Tu andas, eu lembro-me, há zonas onde isso até, eu acho que em todo lado é assim, é fácil perceber isso. Quando tu provas vinhos,
vais provar vinhos de Alenquer, e vais provar vinhos da Arruda, e vais provar vinhos de Bucelas, e estamos ali a falar, eu não quero mentir, mas ali, se calhar menos, em linha reta devem ser para aí uns 30 ou 40 quilómetros. E tu tens Pões 3... 50, porque não passa de 50 sim, garantidamente. 3 vinhos completamente diferentes, não é? Agora acrescenta colares. E Colares, estava-me a lembrar, Colares basta teres sol de areia ou sol rijo, e tu já tens 2 vinhos completamente diferentes, não é? É uma região incrível. É um mundo muito engraçado, e que nós podíamos explorar um bocadinho melhor, não é explorar no sentido de respeitar mais, mas enfim, isto é uma questão interna, tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Se calhar, se houver uma pressão de fora para dentro também era boa. Mas enfim. Tem que ir nas 2 direções, provavelmente. E portanto, isto por causa da apresentação, portanto, o Enófilo basicamente é tudo isto. O que é que eu faço mais no mundo do vinho? Também há uns anos que tenho o meu blog, o Avinhar, onde vou que há 1 mês e meio que não escrevo nada. Fica já aqui o meu pedido de desculpas a quem acompanha frequentemente. Mas é um sítio que eu também... Foi um projeto que... eu não gosto de dizer aquilo um projeto, porque eu não vou tirar 1 cêntimo daquilo. É um lugar onde eu escrevo coisas que me apetece dizer sobre um vinho, ou sobre uma história associada a um vinho, ou sobre um vinho com um prato. É aqueles momentos em que eu abro um vinho, aquele vinho diz-me alguma coisa e eu sinto necessidade de escrever alguma coisa sobre aquilo. Às vezes nem é especificamente sobre o vinho, é porque aquele vinho fez-me lembrar uma determinada situação, ou que tem potencial de envelhecimento, ou que é um trabalho diferenciado que se calhar outros produtores deviam seguir. Portanto, é um sítio onde eu mando... postas de pescada, basicamente. Umas postas de pescada, assim, utilizando o português vernáculo, simples e bom. Que nunca teve lado comercial, digamos assim. Eu não vendo lá nada, não há merchandising a vinhar. Não, a marca é registada por uma questão de proteção, mas não... Vou-te fazer aqui uma provocação. Na conversa que tive com o João Geirinhas, tentei andar ali um bocadinho à volta da crítica e sobre aquilo que eu acho que é uma crise que existe. Eu não faço parte da crítica. Não, mas eu também não disse que fazias. Ok. Mas estou só a enquadrar, estou-te a enquadrar. Não vou. Estou-te a enquadrar. Okay. E a ideia de uma das perguntas que eu fiz ao João, e que achei piada a resposta dele, foi qual é que era o papel hoje da revista, nomeadamente deles, estamos a falar da Grandes Escolhas, na estrutura do negócio deles. E que ele dizia uma coisa muito engraçada que eu nunca tinha pensado, que era a revista, entre outras coisas que eventualmente terá, serve-lhes para criar alguma credibilidade, portanto é um fundo de credibilidade que eles depois usam autoridade. Para, por exemplo, terem pessoas que querem que eles organizem eventos, por exemplo. Achas que o teu blog, por exemplo, no teu negócio poderia funcionar dessa maneira também, ou funciona dessa maneira? Ou seja, tu dizes que ele não tem um papel efetivo, mas pode ter um papel eu digo isto e vou-te já pôr eu nunca tinha pensado nisto nesta perspectiva, o João pôs-me a pensar nisto nesta perspectiva, e à minha maneira o meu blog serve, e serviu ainda mais no passado, mas serve muito como âncora de tudo o que eu faço. Eu percebo isso. Em relação ao meu caso, deixa-me dizer-te que acho que não. Até porque eu sempre fiz questão de separar as coisas, e até com nomes distintos. O blog chama-se Avinhar, e o projeto comercial dos eventos, da formação, da venda de merchandising por aí fora, é o Enófilo. É verdade que é a mesma pessoa por trás, mas são caminhos diferentes, são espaços diferentes. E gostas tudo arrumado em caixinhas diferentes, não é? Porque nunca as quis misturar. Okay. Agora, quem me conhece, quem sabe que é a mesma pessoa, pode legitimamente pensar, não, isto é o gajo aqui a promover, ou a tentar fazer aqui uma giga-joga qualquer, ter um canal de promoção. Meus amigos, nenhum produtor vai ficar rico porque eu escrevi bem ou mal no Avinhar. Aliás, se vender meia dúzia de garrafas, eu já fico feliz. Aquilo não é um lugar de promoção. Tanto que eu nunca propus a um produtor pagar o que quer que fosse para estar lá ou deixar de estar lá.
conversa das amostras e por aí fora. Conversa dos blogs dava para aqui para outra conversa, para falarmos só de blogs. Aliás, já o fizeste várias vezes. Já tentei. E eu também gosto dessa conversa. Hoje não é para falar disso, mas... Não, estou cansado dessa conversa. Eu sempre separei as águas e tudo o que eu faço, penso sempre muito bem qual é o nome que vai ter e qual é a caixinha que eu vou arrumar, usando a expressão que tu estavas a dizer. Portanto, há coisas que são específicas do Avinhar, que é a minha assinatura, é a minha opinião, e acho que para isso é que os blogs servem, e os podcasts, que é a minha opinião, é o meu espaço de opinião. Podem concordar, podem não concordar, irrelevante, é o meu espaço de opinião. O Inófilo é uma caixinha completamente no espectro oposto, em que é comercial, é uma empresa, tem objetivos financeiros e que tem um propósito específico, que é a organização de eventos e formação. Okay? Que posso ser eu ou não. Há formações em que o formador não sou eu. Há eventos. Aliás, nos eventos eu não apareço. Quem lá está são os produtores. O Luís Gradíssimo está no backstage a garantir que tudo corre bem. Portanto, não há ligação. Tem outros projetos em calha. Este da enogastronomia, em termos de marca, de branding, redes sociais, Instagram, Facebook, por aí fora, fui criar um terceiro perfil. Isto é um bocado estúpido, que é, eu não estou a tirar partido do trabalho, não estou a capitalizar o trabalho que cada uma dessas marcas já tem. Isso por acaso é curioso disso e como eu, se reparares, eu também, e para aquilo que é o meu fito, eu tenho diferentes tipos de conteúdos e até com diferentes abordagens, não é? Mas eu gosto de os misturar todos, porque eu acho que todos se ajudam uns aos outros. Claro, é isso que eu estava a dizer. E sou preguiçoso também para estar a criar coisas diferentes. Eu contra mim falo, porque poderia tentar capitalizar. Mas porquê é que não podes fazer? Se o trabalho é teu... Sim, mas porque gosto de separar águas. Por exemplo, o projeto da enogastronomia, do livro, que já lá chegaremos. Deixa-me só dizer uma coisa. Tu és informático de formação, não é? Sim, mas já larguei a área em 2009. Okay. Portanto, tecnicamente já não sou um informático, sou um dinossauro da informática. Okay? Não estou a pensar e ia fazer a piada do então tu pensas negócios independentes, porque depois eles podem crescer e tu agarras e vendes e ficas milionário. Okay. Mas como é óbvio, mas isso não vem da informática. O pensamento dos blocos e das interfaces e da comunicação, pode vir daí. Mas aqui é uma questão de marketing. Eu também fui estudar gestão e passei por a área de gestão também e sou gestor do meu micronegócio, mas não deixo de fazer, não é? A minha visão é que cada marca deve ter o seu espaço e deve crescer e deve poder ser independente. E pode acontecer um dia eu vender o Inófilo, ou o Avinhar, e manter os outros. São entidades autónomas. Qual é a senão? Eu não tiro sinergias, precisamente não capitalizo o trabalho que as marcas já fizeram. Mas são independentes. Portanto, essa sempre foi a minha visão do ponto de vista do marketing. Eu não vejo, quer dizer, isto é uma conversa, sabes o que é que faz às tuas marcas, mas eu não vejo grande mal em que umas possam valer o trabalho das outras. Não, porque eu não quero que alguém diga que um dia o Luís fez não sei o quê porque recebeu no outro projeto, porque não sei o quê, ou porque aquilo está tudo interligado. As pessoas que tiverem não, muito honestamente. Por exemplo, houve aqui em tempos, voltando à conversa dos blogs, houve em tempos bocas comigo e que é aplicável a outros, mas falo das minhas. Um gajo que me veio dizer, não, porque tu falaste bem daquele vinho, porque aquele produtor vai ao teu evento. E depois? Eu fiquei a olhar para ele, tipo, ok, pronto, se é o que tu achas, eu não vou contra-argumentar, mas a visão do blog é uma visão minha sobre um vinho. No Inófilo, são produtores que eu convido para estarem lá a dar a conhecer vinhos. Qual é a ligação? Mas aliás, eu nem dou notas. Eu nem dou notas. Se eu desse notas, até poderiam dizer, não, a tua nota foi influenciada, porque tu és amigo, tu és aquilo. Ok, claro que somos influenciados, é impossível separar. Ou é prova cega, ou então é impossível separar. Por muita coisa que se diga,
o sentimento, a ligação ao projeto, à região, à casta, ou o que seja, ela está sempre lá. Ainda bem, porque dá não muito está. trabalho a pôr lá. Claro. Eu estou no espectro oposto disso. Eu acho que é só vinho, percebes? É só vinho que atua nos teus receptores de prazer. E, portanto, quanto mais elementos tiver para te dar prazer, melhor. Se a história for um desses elementos, melhor. Claro. Quer dizer, estou-me borrifando para a história do pá, certeza, o vinho, este é o absoluto. Isto é vinho, pô. Isto não é. Eu estou desse ponto de Não é vista, uma estou obra de contigo, arte, okay? é vinho. E sempre quis separar as águas. Uma das vantagens é essa, é a independência. Agora as pessoas podem sempre dizer, não, mas isto é o gajo a fazer de conta que já cheguei àquela idade, tu também já terás chegado seguramente, que é tudo o que eu quero é chegar à noite, deitar-me e dormir. De consciência tranquila, que estou a fazer o meu melhor, como eu sei e como eu acho que devo fazer. Okay? Se há pessoas que gostam, perfeito. Se há pessoas que não gostam, epá, é impossível agradar a todos. Eu não ando aqui contra ninguém. Opa, Um bocadinho parafraseando o meu amigo Mário Sérgio. Eu não estou aqui contra ninguém. E lá por eu ser a favor de uma coisa não quer dizer que seja contra outra coisa. Olha, sabes que eu estou a favor do vinho, eu gosto de promover vinho, gosto de falar de vinho, gosto de tentar simplificar vinho. Aliás, a questão dos cursos e dos workshops e tudo isso é tentar trazer pessoas para o mundo do vinho e não afastá-las. E se eu gosto de bairrada, não tenho nada contra o Alentejo. Sabes que, obviamente, temos uma idade em que, mesmo que sejamos como eu acho que sempre fui, aliás, há sempre qualquer coisa, não é? Até porque, principalmente naquela fase em que ainda és muito júnior na profissão e queres ser visto e queres ser conhecido e queres que as pessoas. Não é ser conhecido, queres ser reconhecido, queres ter o teu trabalho reconhecido, queres ter oportunidades, basicamente. Toda a vida me mostrei por oportunidades, não tanto por. Mas pronto. Há uma altura em que sim, há uma necessidade de colher feedbacks, não é? Mas eu costumo. A minha mãe, coitada, infelizmente já não está cá, mas eu cresci. A minha mãe era uma daquelas pessoas que se preocupava muito com a imagem que as pessoas tinham dela, e como se calhar as pessoas na geração dela, mas aquilo incomodou muito e, portanto, desde muito cedo que eu soube que o meu caminho não havia de ser aquele. E, portanto, tornei-me um tipo até bastante subversivo em muitos campos, e amante dos contrapoderes também um bocado por causa dessa história. Mas percebo o que tu dizes, há uma altura em que tu, ainda assim, porque queres atingir aquele patamar, queres atingir aquela pessoa, queres ter aquela oportunidade de trabalho, e depois chegas a uma altura em que dizes, se isto ainda não chegou assim, também não há de ser assim que eu vou conseguir, portanto, vou ser... E é libertador, de facto, fazer as coisas. Tens sempre pessoas, repara, e para pessoas como eu, e se calhar tu não tens seguido muito bem o que tens feito online, mas quando tu trabalhas online, o online é muito povoado por pessoas que não fazem, que opinam sobre tudo. Outro dia a Maria Vieira bloqueou-me porque fez um post sobre climatologia. Nem sei se ela estudou mais do que a 4ª classe para falar sobre climatologia com autoridade. Faz-me um bocado de confusão as pessoas, depois tudo vai atrás, seja dela, seja de outras pessoas. As pessoas vão para as redes sociais ser especialistas em tudo e o seu contrário. E tu pensas assim, se eu for fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque esta pessoa me diz que não, aquela pessoa diz que estou errado e outra pessoa diz, já viste o que é que ele disse de ti? Não, olha, eu como sou bruto mais casas, as pessoas não me dizem o que pensam de mim. Eu agradeço. Faça o que tenho a fazer. Faça o que tenho a fazer. Já tive tudo. Repara, quando tu tens uma figura com um Anísio Cunha, não é? Que é um boneco mais parvo do mundo, que diz mal e bem dos vinhos conforme lhe dá na telha. E dos críticos. E é um e dos boneco. Pseudocríticos. É um boneco. Sim, no fundo, é um boneco da crítica, mas é um boneco de nós todos, não é? Não é só da crítica profissional, é de toda a gente que opina sobre este tipo de coisas. Quer dizer, quando eu tenho pessoas que me fazem comentários, ou privados ou públicos, a dar seriedade ao boneco e ao que o boneco diz, tu dizes, desculpa, eu não posso fazer nada com base no que esta gente me disser, porque os gajos estão a levar um boneco a sério. Sim, eu vejo o Anísio como, por um lado, crítica à crítica,
um bocadinho ao setor, mas como comédia, não é? Como uma tentativa, como se calhar ironia. frustrada. Boa. Se calhar por seres da área e por seres um técnico da área, e ainda por cima um técnico, depois também tens a tua exposição pública enquanto técnico, e tu emites muitas opiniões técnicas, quer no teu blog, que já vem também de trás, quer publicamente. Se calhar tens um bocado aquele problema de um artista qualquer, um ator que vem da comédia e de repente quer fazer filmes sérios. Quer dizer, ninguém o leva a sério. No teu caso será o contrário. Sempre tiveste o papel do gajo sério e de repente quer fazer comédia. As pessoas cá não te levam na brincadeira. Sim, mas assim, É um suponhamos, eu não acompanho o não, o Anísio problema, assim sabes, tanto. não, o Anísio tem estado há mais de um ano que o Anísio está de baixa. Caramba. Porque realmente não tem tido vontade de brincar, não é? E tem tido outras coisas. Olha, estes podcasts têm estado a dar muito mais gozo fazer do que propriamente aquilo. A questão aqui é tipo mesmo, who cares? Não quer saber. Eu faço aquilo, apetece-me aquilo. Mas era aí que eu estava a querer chegar. E valorizo, aquilo e que de eu alguma faço, forma falo de vinhos ou de projetos que eu gosto. Sobretudo eu isso. estou na mesma, já cheguei a esse patamar. Não estou a dizer que é melhor ou pior, mas estou aí. Faço aquilo que acredito e faço aquilo que eu acho que devo fazer. E portanto, se funcionar e se houver pessoas que acham que é porreiro, ótimo. Se não Se dá-te há pessoas gozo, que acham que não, senão não me dá gozo e não faço. pronto, é só isso. Não é? É mesmo isso. E é a melhor recomendação que eu posso dar a alguém. Façam aquilo em que genuinamente acreditam. Vai haver pessoas que gostam, vai haver pessoas que não gostam. É inevitável. Há um grupo de pessoas com quem de vez em quando discutimos esta história do online e de influência, e há pessoas muito focadas nos números. Está tudo ao contrário, quer dizer, se tu não estiveres focado no conteúdo e no gozo que aquilo te dá a fazer, não faças, pá, porque se estás a fazer por números, os números vão sempre piorar. Não é? Epá, hoje disse isto e os números tive mais 10 visualizações, ou tive mais 20. Epá, não faças por isso. Mas pronto, isto já estamos de a divagar. repente tens um conteúdo orientado a rendimento. E não tens nada, nem tens conteúdo, nem que no fundo acabas por. Eu às vezes até costumo. Vão ver os tipos que têm mais sucesso, os Gary Vaynerchuk desta vida e outros que até têm mais do que eu. Obviamente que eles tinham uma visão, o Gary V, mais até do que os outros, tinham um foco muito orientado para o negócio, não era? Ele sabia o que é que queria e porque é que estava a fazer aquilo daquela maneira. Mas tu vias o conteúdo e tu percebias que o gajo tinha um prazer enorme em criar aqueles conteúdos, quer dizer. Mais do que o conteúdo em si, ele era o conteúdo. Exatamente, ele era o conteúdo e o gajo dava-lhe gosto de fazer aquilo e portanto ele ganha por aí. Qualquer conteúdo, esses putos, esses youtubers que tu vais ver, vês 10 minutos daquilo e tu dizes, este gajo não disse nada, mas o tipo tem milhões de visualizações. Porquê? Porque aquele conteúdo agradou a alguém, o gajo estava-se borrifando. Quer dizer, hoje em dia já não é bem assim, mas enfim. É outra área que também é muito específica, não é? É, sim senhor. Olha, fecha lá só então... ainda na senda da apresentação, não é? E portanto o Adegas, o Wine Club, o Enófilo, o blog Avinhar, e o mais recente de facto é o que nos traz aqui esta conversa hoje. Não sei se quer já entrar nessa temática ou assim ainda queres fazer algumas questões. Não, eu não fiz questão nenhuma. Se tu não preparaste, eu então ainda menos, não é? Portanto, já vamos com 45 minutos disto, não é? E hoje o nosso convidado vem-nos falar deste livro que lançou. Eu tenho que arranjar, assim como tu tens, umas cenas para pôr assim atrás e ficar assim, enquanto falamos, estar ali em segundo plano. Então, estás a ver. E ainda hoje estava a pensar, isto não devia estar em ano, mas ainda hoje estava a pensar assim, não tenho que começar a... Eu tenho alguns amigos, e depois quando começas a entrar neste negócio, tens pessoas que te tentam ajudar, genuinamente, não conseguem perceber o estúpido que tu és, no sentido que eu sou, não é? E alguém dizer, tu tens ali o podcast, estás ali com 2 horas e tu nunca falas dos vinhos, tu nunca apresentas os vinhos, tu nunca dizes às pessoas para comprar os vinhos. Estar em segundo plano não chega. Para já estão muito longe, eu não consigo ver os rótulos. Sim, mas é uma questão de ficar na mente mas para ficar na mente eu tenho que ver o rótulo. Não, eu por acaso sei quais são os teus vinhos, mas se eu não conhecesse, não era com esta imagem que eu chegava lá. Tem que começar aliás, a fazer... tal como o meu livro, eu costumava tê-lo lá ao fundo na prateleira, ali atrás, mas também não se via, portanto trouxe para aqui. Exato. Eu tenho que começar a fazer mais product placement, não é? Exatamente. Então, fala-nos deste pequeno grande livro, não é?
Pequeno, sem dúvida. Para Grande. já deixa-me começar com uma provocação. Epá, Espero que nós sim. temos uma relação de amizade, eu posso brincar contigo. O livro tem 100 páginas, não é? Mais ou menos. Sim. Não há aqui uma certa presunção em enogastronomia, um livro tão pequeno em volume, atenção. E ter assim um nome tão de tratado de enogastronomia, ou isto é só o prelúdio do tratado de enogastronomia que tu vais escrever? Eu tenho 41 anos. Portanto, se um dia fizer um tratado, será mais à frente. Isso não quer dizer que não comece já. A questão é essa. Isto é, de facto, uma introdução à temática. Okay? Não é de todo a Bíblia da enogastronomia, nem a definitiva. Aliás, eu próprio acredito que isso não existe e, portanto, nunca o faria por escrito. Recuando um bocadinho atrás. Eu venho das engenharias, como tu já disseste, depois decidi que queria ter o meu próprio negócio, eu sempre tive isso na família e, portanto, também foi sempre essa a minha inspiração. Acabei por vir para o mundo dos vinhos, não enquanto produtor, portanto, não sou enólogo, não sou viticultor, não sou produtor, não tenho herdades. Não és tonto, basicamente. Mas já tive essa ambição. Aliás, foi aí que tudo começou. Eu queria, de facto, ser produtor. E quando fui fazer o MBA e depois fiz o mestrado em gestão, o meu trabalho final foi fazer um business plan para para construir uma adega, para ser produtor. Vá lá, fizeste isso e percebeste que não era por aí o caminho. Depois faltaram os milhões para injetar. Mas pronto. Não sei se bem ou mal, mas tinha essa ambição. Eu gostava e gosto muito do mundo do vinho e como acho que será transversal. Qualquer pessoa que goste a sério de vinho, e quando digo a sério não é saber muito ou saber pouco, se é que isso dá para medir. Quando uma pessoa gosta mesmo de vinho, mais dia menos dia pensa em ser produtor. Sim, pensa em ter o seu vinho. Pensa em mostrar aos outros a sua visão do que é um vinho. Muitas vezes isso é só no rótulo, mas não interessa, concordo, já são detalhes. Concordo contigo. Isso já são detalhes. Se gostamos ou não gostamos, está bem feito ou não bem feito, isso é outra questão. Mas já há esse desafio, eu também o tinha, não é? E para além do vinho, onde eu estava a querer chegar, agora de repente tinha-me perdido. Porque é que eu estava a falar disto? Eu venho desde 2013 que estou neste mundo do vinho, trabalho com vinho, o meu dia-a-dia é vinho, digamos assim, mas também gosto muito de mesa. Gosto de comer. Mas não gosto só da comida em si, tal como no vinho, gosto da história que está por trás de um prato, gosto de saber a receita, porque é que é assim, porque é que não é, porque é que usa este produto e não outro, porque é típico daquela região, ou porque é um prato sazonal e portanto é feito assim. Eu no fundo gosto de gastronomia, okay? É uma área pela qual eu também tenho bastante interesse, mas não tinha formação nenhuma nessa área e decidi que tinha que ter algo que me pudesse ajudar e a perceber melhor esse domínio da gastronomia. E aqui há uns anos, 2017, comecei a fazer umas pesquisas. Deixa lá ver o que é que há, pós-graduações, programas executivos, sei lá, whatever. Qualquer coisa que eu pudesse estudar gastronomia. A primeira coisa que descobri foi uma pós-graduação cá em Portugal, só que aquilo era full-time, portanto era durante o dia, e portanto não o pude fazer, não é? Aquilo, quer dizer, ou és um aluno profissional, ou és desempregado, ou então não consegues lá estar. Continuei à procura e cheguei a um programa que achei muito interessante, que é os Altos Estudos do Gosto. Eu não ouso dizer aquilo em francês, porque eu falo muito mal. Eu não falo francês, dito bem. Eu ia dizer que falo mal francês. Não, eu não falo francês. E então descobri um programa no Cordon Bleu, em Paris, que é os Altos Estudos do Gosto, que é um programa intensivo. São 2 semanas. Tipo programa avançado em gestão, só que neste caso é gastronomia. E tu, desde as 9 da manhã até às 9 da noite, levas aulas de tudo e mais alguma coisa, menos de culinária. Mas, de gastronomia, história, tudo com gastronomia. História, economia, direito, sei lá, cozinha molecular,
Higiene e segurança alimentar. Tudo em francês. Com tradução simultânea para inglês. Que foi o que me safou. E só por isso é que eu fui. Se fosse francês puro e duro, eu não teria hipótese. Mas como havia a tradução simultânea para inglês e os exames poderiam ser feitos em inglês, eu fui. E, portanto, em 2018, candidatei. Eles recebem 15 ou 20 pessoas por ano, de todo o mundo. E candidatei-me e fui aceito. E entrei em 2018. E portanto, fiz essa formação, que é uma semana em Paris, uma semana em Reims, em Champagne. Essa, aliás, foi a cereja no topo do bolo para eu decidir fazer o programa. Era estar uma semana em Champagne. Mas no final desse programa também? Não, e com jantares educativos, visitas a produtores. Epá, é um programa muito rico. Mas mesmo muito rico, muito diversificado. Falas de tudo e mais alguma coisa. Também não deve ser barato. Epá, vamos deixar isso de parte, porque... É só para deixar a nota de rodapé. Não, infelizmente não é. Claro, não podia ser. Eu digo infelizmente porque, de facto, isso afasta muita gente, porque pá, é de facto um bocadinho caro. E porque eu também não o vou poder repetir. Pois. Porque eu gostaria de o fazer mais vezes. Mas pronto. Passam-se essas 2 semanas e no final aquilo é uma parceria entre o Cordon Bleu e a Universidade de Champagne-Ardenne, em Reims, e abre-se a porta, a quem conclui esse programa, abre-se a porta a poderes candidatar-te a fazer uma tese para a obtenção do diploma, que eles chamam o DUGAT, que é o Diploma Universitário da Gastronomia, do Gosto e das Artes da Mesa. Okay? Cena toda pomposa, à la française. E eu, ok, então mas como é que é? Não, tens um ano para fazer uma tese, tens que propor o tema, se o tema for aceito, tens um ano para fazer a tese e depois tens uma avaliação, se for positiva, tens o diploma. Eu, posso escrever sobre comida e vinho? Claro que sim. Aliás, até gostávamos porque nós normalmente só temos pessoas da gastronomia pura e dura, portanto as teses são quase sempre sobre comida. Nas suas mais diversas temáticas, não é? Ou vertentes sociológicas, económicas, por aí fora. E, portanto, seria muito interessante ter aqui algo com vinhos. E então foi aí que surgiu a minha proposta de enogastronomia. O livro chama-se Enogastronomia, porque foi o nome da tese. E, portanto, aliás, isto tem a ver, no fundo, é uma súmula da tese? É uma adaptação da tese. Porquê? Aliás, a primeira edição do livro que saiu em inglês. Já temos 2 edições. Não. A primeira que saiu, a original, foi inglesa, foi o Enogastronomy. Porque essa sim é que foi a adaptação direta do trabalho que foi entregue, porque o trabalho teve que ser entregue em inglês. E o Enogastronomia que tu aí tens, que está disponível desde 30 de dezembro, foi mesmo ali no final do ano 2020, é a tradução, digamos assim. Se quiseres vão regressar ao texto original, porque eu originalmente escrevi em português, que é a minha língua e eu consigo escrever e falar inglês, mas não é a minha língua mãe, não é? Eu por acaso confesso que... A enogastronomia vem daí. E não é nada pomposo, não é nenhuma bíblia, não é nenhum trabalho definitivo. É uma introdução à temática. Foi a necessidade que eu senti, e que senti há algum tempo. Eu tenho dezenas de livros da temática de conjugação de comida e vinho. Eu senti necessidade de explorar mais esse tema. Eu senti necessidade de tentar perceber melhor esse meio. Porque eu gosto de vinhos e trabalho com vinhos. Eu fui explorar a parte da gastronomia porque tinha essa vontade e queria esse conhecimento, e agora era preciso fazer a ponte e tentar juntar os dois. E é daí que vem a enogastronomia. Aliás, o tema vem de um dos livros que eu tinha aqui para depois sugerir. Um dos livros que eu tive por inspiração foi a Fisiologia do Gosto, do Jean-Antoine Brillat-Savarin, se é que é assim que se pronuncia. O meu francês, de facto, é macarrónico. Que é um livro já de 1825. Digamos que é... Tenho uma frase, tenho a minha rolha da colheita de 2019, tem uma frase tirada daí. Pronto.
é aqui que se definiu o que é gastronomia. Pá, e é um livro que não é técnico. Aliás, ele nem sequer é da cozinha, digamos assim. Portanto, ele era um diplomata, de direito e tal, mas gostava de pensar sobre a temática e ao longo de uma parte da sua vida foi escrevendo os seus pensamentos e desenvolvendo os seus pensamentos e reuniu-os ali num livro, que de facto veio a dar origem à definição do que é este mundo da gastronomia. O enogastronomia, pá, não estou a dizer que me estou a querer aproximar dele, nem nada do género, mas a inspiração foi, ok, eu quero adicionar aqui a camada do vinho sobre o conceito de gastronomia. Mas o conceito não existia já? Diz-me uma definição de enogastronomia. Não é uma pergunta genuína. E eu estou a responder, genuinamente. Uma definição, sei lá, se tu criaste o termo... Não, o termo já existia. A questão é que eu não encontrava sequer uma definição. Ok. Não era um termo... O termo usava-se. Aliás, como nós usamos intrinsecamente o termo gastronomia e muitas vezes nem sequer pensamos o que é gastronomia. Às vezes dizemos gastronomia e estamos a falar de culinária. Não, até porque há uma tentativa, não é uma tentativa, mas nos últimos anos tem havido uma maior... uma tentativa de fundir e até de meter o gosto do vinho, a enofilia, dentro da gastronomia, estás a perceber? Sim. Aliás, até tu, quando vais procurar livros sobre o assunto, percebes que aquilo está mal casado. Os livros de vinho estão dentro da gastronomia. Depois, mas, ok. E tudo começou aí. E eu decidi chamar-lhe enogastronomia porque, de facto, era a minha proposta do que é enogastronomia e o que é que envolve este conceito. Então, diz-me uma coisa. É uma introdução à temática. Ok. Porque se nós pegarmos... tua ótica, a enofilia então, por si... Desculpa. Não, era só para depois dar esse espaço, porque o termo gastronomia, o que significa é a ciência do estômago. Basicamente, nós em gastronomia, até parece que eu sou um gastrónomo, não é? De alguma forma os gastrónomos, gastronomia é a ciência do estômago, isto é, na sua essência, é analisar o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, é tudo o que está à volta disto. Não tem nada a ver com culinária. Okay? Não se fala de receitas sequer. E portanto, enogastronomia foi isto, que é trazer o vinho e também pensar no que está à volta do vinho, mas na ligação com a comida. Portanto, este era o propósito do que era enogastronomia. Mas é um livro de introdução, digamos assim. Porque o conceito de enofilia não pressupõe esse envolvimento com a comida, é isso? De todo. Ok. Aliás, sabes disso melhor que eu. Há malta que adora vinho e gosta muito de vinho e nem sequer ligam ao que é que estão a comer. E ao contrário. Sim. A malta da comida, que o foco, a obsessão, a melhor técnica, a melhor origem, a melhor não sei quê, blá 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 blá. E depois se calhar nem bebem vinho. Portanto, uma coisa não está... Se bem que depois talvez o gastrónomo mais conhecido do nosso país também tem uma ligação muito forte ao vinho, não é? Inclusivamente por acaso sim. Mas acho que é só um acaso. Ou melhor, não será só um acaso, porque também agora vamos puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, à minha e à tua. A bebida que foi eleita, que foi considerada a bebida de eleição para estar à mesa nestes últimos séculos tem sido o vinho. Sim, claro. E, portanto, quem gosta de mesa, inevitavelmente tem sido o vinho. Tem sido o vinho na nossa cultura mediterrânica, não é? Na nossa cultura ocidental. Sim. Mediterrânica não, ocidental. Mesmo no norte da Europa, o vinho está nas grandes mesas. Sim, okay. É verdade, tens razão. Vinhos diferentes, ok. Vinhos diferentes dos nossos, mas está lá. Sim. Não está cerveja, não está cidra, não está vodka, está vinho. Okay? E, portanto, o vinho acaba por ser um elemento presente de quem, de facto, gosta muito de mesa. Mas não quer dizer que saiba qualquer coisa sobre vinho. Aliás, eu assisti isso enquanto estive lá em Paris a fazer o programa. Quer dizer, os meus colegas que vinham todos mais da área de comida, digamos assim, pouco ou nada ligavam ao vinho que estava na mesa. Aliás, para eles beber vinho, ou beber um chá, ou beber cerveja, desde que lhes soubesse bem, estava tudo bem. Então agora tenho que te agradecer, porque, a sério, esse comentário acabou de me fazer luz a uma coisa que a mim me faz confusão. Obviamente que eu sou ao contrário, eu gosto de vinho e também gosto de comida, mas gosto muito de comida com vinho, e o vinho para mim, tanto que eu já era enófilo, tornei-me enólogo, não é?
Mas uma das coisas que me faz muita confusão é tu teres, é eu reparar que muitos dos cozinheiros, por exemplo, são fantásticos em questões até gastronómicas, porque, como tu dizes bem, a gastronomia não tem a ver com receitas e tu tens muitos cozinheiros que percebem pouco ou nada de gastronomia, não é? Nem tem que perceber, eles são cozinheiros. Exatamente. Mas tens muitos cozinheiros, e isso a mim era uma coisa que me fazia confusão, muitos cozinheiros ou muitas pessoas ligadas à restauração, por exemplo, e tu dizes, não percebem nada de vinho, como é que é possível? Se isto está ligado, como é que é possível? Continuas a ter ainda ótimos restaurantes em que tu vês as cartas de vinho são miseráveis, não é? E tu acabaste não é por me explicar, mas para mostrar que se calhar uma coisa é uma coisa e outra coisa é... São dois mundos que naturalmente deviam andar de mão dada, mas que na prática não andam. Eu não digo em todos os casos, como é óbvio, há exceções. Eu conheço alguns chefes de cozinha que são grandes enófilos e grandes conhecedores de vinho. Mas as exceções nunca servem para fazer lá está, mas são claramente exceções. A maior parte dos que eu conheço, atenção, não estou a querer generalizar, eu não gosto muito de generalizações. Os que eu conheço, uma boa parte nem liga a vinho. Eu costumo brincar, há um que conhecemos ambos, não é? Gostava tanto de vinho, deixou de cozinhar e passou a fazer vinho. Por exemplo. Esse é um excelente exemplo. Esse é um excelente exemplo de um... Aliás, esse foi mesmo extremo, não é? Porque sai de chefe para ser produtor, abandonando a carreira de chefe. Mas tens um grande exemplo de um gajo que cozinhava a pensar nos vinhos. Sim. E que proporcionava no restaurante dele. E eu tive a felicidade... Estamos a falar do Vítor Claro, já agora com... O Vítor Claro. Acho que era claro. Mas, mas para as pessoas, há pessoas a ouvir isto. Ok, esqueci-me dessa parte. O Vítor, claro, e um abraço ao Vítor. Eu apanhei o Vítor já na fase final da carreira dele enquanto chefe, portanto eu já o conheci muito tarde. Só tive 2 ou 3 refeições com ele, portanto ainda no último restaurante que ele teve, e de facto eram sempre experiências incríveis. Por acaso já tive a oportunidade e a felicidade e o privilégio de o apanhar já a extra carreira em jantares privados organizados, grupos privados em que ele é o chefe e lá está. Ele está sempre a cozinhar a pensar nos vinhos. Eu acredito que ele mais cedo ou mais tarde volte. Acredito mesmo. Mas nem é por nada, nem é por conversas que tenho com ele sobre isso, até porque já há algum tempo não converso com ele, mas a paixão que tu sentes nele, nas questões da cozinha, eu diria assim, quando ele tiver mais ou menos a coisa organizada no mundo dos vinhos e o gajo já a pensar em voltar para esse é um gajo que de facto faz a ponte entre os dois mundos perfeitamente. Sim, claramente. Okay. Mas é uma exceção. Pelo menos no cenário português é uma exceção. Não digo que lá fora, sei lá, em França, que se calhar é mais comum entre os chefes saberem mais sobre vinho. Também não sei, não viajo assim tanto. Eu nem estou a dizer, repara, isto aqui não é uma avaliação moral da coisa, é só uma percepção de que, por isso é que depois também nos restaurantes têm sommeliers, que se calhar são as pessoas que acabam por fazer essa ponte que estamos aqui a falar. Não é por acaso, não é? Mas vamos, mas refocando aqui no teu livro, o que tu fizeste então foi, tentaste fazer uma aproximação, no fundo, a 2 mundos que vivem mais descasados até do que eu julgaria que... eu acho que vivem um bocado descasados, principalmente se descermos do nosso nível de pessoas envolvidas no setor. E tu vês isto nas redes sociais, e eu vejo isso nas pessoas que recebo nos cursos, e vejo isso nas pessoas da minha família, que não são maluquinhos do vinho como eu, não é? Que quando se põe um prato à frente e se faz aquela pergunta aparentemente elementar, então em que vinho é que vai escolher? A resposta é sempre, não sei. Ou então é o tinto que tem ali aberto, ou o tinto que eu gosto, ou escolhe tu. Esta questão da ligação de comida ao vinho não é óbvia.
Então para quem está fora do setor. Na tua opinião, porque é que ela é importante? É porque há muita gente que provavelmente ouvirá uma afirmação dessas que tu fizeste e dirá, mas qual é a importância que isso tem? Prazer. Como assim? Eu estou a fazer de advogado do diabo aqui. Essas pessoas vão dizer, eu tenho prazer à mesma. Há ali um tinto da adega do Zé Esquim que eu compro aquilo ao garrafão, aquilo sabe-me maravilha. E para essas pessoas, para essas e todas, a minha resposta é, então... Casos perdidos. Não, de todo. Mas não troque. Continua a beber o seu vinho preferido. Okay? A questão é, aqueles que querem explorar um bocado mais a questão, aqueles que querem arriscar, poderem vir a ter ainda mais prazer do que já têm, aqueles que queiram perceber minimamente porque é que umas coisas funcionam e outras não funcionam, então esses sim, vale a pena, se calhar, lerem um bocadinho, estou a dizer ler, está aí em formato de livro, não é? Mas também dou formação sobre invistam em tentar perceber melhor porque é que funciona ou não funciona, porque é que têm mais ou menos prazer em determinadas ligações. Tu dirias que essas pessoas são o grosso do destinatário do teu livro? Falando, sim, claro, isto... É alguém que já quer ter algo... Pois sim, também não vai comprar um livro de uma coisa que não quer... Se uma pessoa que não gosta de vinho não vai comprar um livro sobre enogastronomia. Okay? Se uma pessoa não gosta de comida, mas só, também dificilmente chegará aqui, digo eu. Claramente isto destina-se a quem gosta de vinho ou gosta de comida ou ambos, e sobretudo a pessoas que sentem necessidade ou dificuldade, se assim quiseres, na conjugação dos dois mundos. Isto claramente não é para um gajo que tem 30 ou 40 anos de experiência e que sabe perfeitamente que vinhos é que gosta com que pratos. Epá, não quer dizer que não possa ler e que se calhar não o faça pensar e reequacionar algumas coisas. Há uma porque coisa, isso também é importante. Sabes que eu acho que agora, este tipo de coisas, muito honestamente, eu acho que este tipo de conhecimento de ligação da comida com o vinho são conhecimentos tendencialmente práticos que precisam de algum exercício e eu, por exemplo, para mim eu vejo este tipo de livros também como uma certa reciclagem, um arrumar de ideias, porque há combinações que eu naturalmente vou deixando de fazer e vou-me esquecendo delas. Claro. Mas tu estás no mundo do vinho e até como produtor, e portanto tu já testaste os teus vinhos e não só com N pratos diferentes. Sim, e já terás muito, claro, e já terás muito bem consolidado o que é que gostas e o que é que não gostas, e como és um gajo com sentido crítico, de certeza que já te deste a pensar porque é que eu gostei deste vinho. Eu vou dar um exemplo de uma coisa, isto acaba por estar dentro, mas foge um bocadinho, e vou-te pedir, não sei se vou pedir opinião, vou-te fazer... ultimamente tenho andado a pensar nisto, chega esta altura, só para enquadrar também, estamos a gravar isto no início de fevereiro, isto também vai para a semana, portanto gravámos isto menos uma semana antes, e eu nesta altura do ano, sobretudo em vinhos novos, aliás, o meu primeiro vinho é da colheita neste momento estamos a falar do meu projeto, o meu primeiro vinho é de 2016, e portanto os vinhos para mim continuam a ser relativamente novos, portanto eu neste momento tenho a quinta colheita do primeiro vinho que fiz e estou com primeiras colheitas de uma série de referências, e eu chego a esta altura do ano e os vinhos já começam, ali a partir de janeiro já começam a mostrar na adega alguma coisa do que vão dar, do que vão ser. Eu começo a trazê-los para casa e a fazer aquilo que eu chamo as provas de mesa, porque a maior parte do nosso consumo de vinho é à mesa, e para mim é muito importante, onde eu ganho segurança com os vinhos é na combinação com as comidas, perceber como é que eles aguentam, como é que eles não aguentam. Mas há uma coisa que me chateia um bocado, sabes o que é? E eu já tinha isso, por exemplo, eu falo particularmente da Murta, porque foi o produtor que no fundo foi o produtor que me fez como enólogo, como enófilo também de alguma forma, e os perfis dos vinhos da Murta são muito fortes, são muito marcados, a própria região marca muito, e são vinhos que, por exemplo, valem-se muito fora da mesa. Mas há uma coisa que me incomoda, é eu perceber que, por exemplo, os meus vinhos, onde eu ganho segurança neles, é à mesa, é nestas provas de mesa, e perceber a multifuncionalidade deles, por exemplo, perceber que estou a vender também agora, por exemplo, tenho um Vital de 2018 que até tem uma tendência para aparecer nele, e à mesa transforma-se radicalmente conforme a comida, e é uma coisa que me deixa completamente louco, porque
independentemente da comida, que obviamente que não vale tudo, não é? Mas naqueles, os pratos transformam-no. E depois, o que é que me incomoda? Incomoda perceber que estes meus vinhos acabam por funcionar muito melhor à mesa, no sentido de serem muito mais abrangentes, do que até os vinhos que eu ajudava a fazer na Murta, que são muito bons em coisas muito específicas, mas depois sozinhos não se valem tanto como se valem os outros. Estás a ver? Temos aqui uma dicotomia. Quando estás a avaliar um vinho, estás a avaliá-lo sozinho. E ele mostra-se, não é? Sim. São vinhos que precisam de... O maior feedback que eu tenho destes vinhos é: epá, comecei a abrir o primeiro copo e disse, porra, nada de especial. E ao longo da garrafa é que fui vender, este vinho vai-se mostrando. A temperatura foi subindo. E isto é um dilema para quem faz vinhos, porque obviamente que estes consumidores ficam nossos consumidores, porque percebem o vinho, não é? Mas hoje cada vez é mais difícil as pessoas darem-te o tempo para provarem aquele vinho a fundo, para te provarem o vinho com o prato, não é? Tu achas que este Eu diria tipo que não... Concluí. Não, eu ia perguntar se este tipo de introdução, este tipo de nova abordagem que pretendes fazer, se vai fazer com que as pessoas também se tornem mais atentas ou não, ou se é esse o objetivo. Eu espero que sim. Aliás, eu sei que leste o livro. Li, sim, senhor. Porque me pediste há algum tempo porque querias ler antes de fazer isto. E obrigado. E obrigado por isso. Não, agora é a parte que eu estou a dizer a quem nos ouve que tu te deste a esse trabalho. E inclusive que fizeste questão de pagar o livro. Também não sabia que havia a opção de não pagar, mas pagá-lo ia sempre. Mas não é crítica. Estou a dizer, pá, que foste uma pessoa interessada. Sabes que há uma coisa, deixa-me fazer aqui um parênteses nisso. Eu não quero falar de... agora eu posso dizer o que eu quiser, não é? Eu posso dizer se eu faço questão de pagar sempre tudo. A questão é, se tu tens alguém, e eu, por exemplo, livros é uma coisa que eu gosto muito, não é? É alguém que se dá o trabalho de escrever um elogio, está bem, mas eu estou a dizer... Não, mas eu estou a dizer isto, estou a deixar um repto às pessoas, que é, se tu tens alguém que se dá o trabalho de escrever um livro, bom ou mau, não interessa, deste ao trabalho de fazer isto, em português, que é uma coisa que existe pouco, e vale para os livros, vale para outras coisas, eventos onde eu faço questão. A única forma que tu tens de ajudar essa pessoa não é ir lá de borla, é pagar. Não é? Sim. É pagar o mesmo por com isso. O mesmo com um produtor de vinhos. Exatamente, o mesmo produtor de vinho. Pronto. E as pessoas às vezes acham que o conceito de amizade pressupõe borlas. E eu acho que é ao contrário. O conceito de amizade ou de respeito pelo trabalho das pessoas pressupõe exatamente o contrário. Pressupõe, não, eu não quero que tu me des isso. Se tu tiveste trabalho a fazer isso, se tu tiveste despesas, eu quero pagar. É a minha ajuda, eu contributo, percebes? Portanto, sim, não me peçam mais vinho. Basicamente era isso que eu queria. É um 2 em 1. Muito bem. Mas com isto perdi-me no que estávamos a dizer. Desculpa. Porque... Também estavas a dizer que eu fiz questão de ler o livro. É? Porque tu me perguntaste acerca da prova de mesa, os inconvenientes, e se as pessoas iam estar mais atentas quando estivessem a fazer a prova do vinho com a comida. E eu puxei o assunto de teres lido o livro, porque seguramente que leste lá que uma das coisas mais importantes no meio disto tudo é a nossa percepção. Tudo aquilo que nós saboreamos, seja vinho, seja comida, ou já agora a combinação de vinho e comida, não está na língua, está no cérebro. Tudo que nós achamos que estamos a saborear é uma recriação mental. Sim. É aquilo que se chama percepção. E essa percepção, por exemplo, há N referências a esse livro no meu livro. Sim, eu sei. Okay? Esse livro tu pediste-me para não trazer livros de vinho, portanto eu não trouxe esse, mas esse livro é extraordinário. Mas ele antes deste escreveu o Neurogastronomy. Eu tenho os dois. Ok. Eu só tenho este. Para mim a senhora é uma referência absoluta, aliás, não é por acaso que ele aparece N vezes no meu trabalho. Uhum. Entre outros livros, há um que eu refiro ainda mais, que é o The Perfect Meal. Procura. Eu depois deixo-te a referência. Deixa porque eu depois ponho também nas notas de rodapé. Mas o The Perfect Meal é um dos livros que aparece também no meu. Portanto, quem ler o meu, no final tem as referências todas. E o The Perfect Meal está lá. Procura aí no livro, no final. E, portanto, a percepção pode ser condicionada. E uma das questões
que permite esse condicionamento é precisamente, e pegando no termo que tu usaste, a atenção. Quando nós estamos a comer ou a beber, e estamos aqui entre amigos na galhofa a contar umas anedotas e a falar sobre carros e sabe-se lá mais o quê, e estamos a beber uns copos. É isso que queres dizer. Pronto, tudo bem? E Não gajas? falo de carros, Eu não sei, nada de carros. eu não sei que termos é que podemos usar aqui no Unfiltered. Todos. Estamos a falar de gajas e de futebol e do Jorge Jesus e não sei o quê. Pá, estamos a beber vinho. Uhum. Estamos simplesmente a mandar vinho para baixo. Ninguém está com atenção e com foco na análise e na prova e deixa lá ver o tanino e a acidez e isto. Ninguém está aí. Mas a partir do momento em que tu pegas nessas mesmas pessoas e as pões num ambiente silencioso, idealmente, sentadinhas, e dizer, ok, então agora vamos provar o vinho. Estão a ver, vejam o detalhe deste tanino fino, de não sei o quê. Tu chamas a atenção para um determinado aspecto. E para outro, e para outro, e para outro. E isso faz com que as pessoas compreendam o teu produto. Agora imagina isto, não só com um prato, que é a mesma coisa que te fazem quando tu vais a um restaurante. Nós não temos termo para os restaurantes de fine dining. Portanto, desculpa a expressão inglesa. São fine dining? Vais a um fine dining em Portugal, em qualquer parte do mundo, e o prato, quando chega à mesa, o que é que acontece? É sempre apresentado. Uhum. Sabes porquê? Para te chamar a atenção dos detalhes desse prato. Porque senão, põe-te aquilo à frente e tu comes tipo um animal, que somos, não é? E nem estás aí a pensar naquilo. Não é por acaso que um bom escansão, quando sugere um vinho, até pode falar um bocadinho da história do vinho, mas explica-te porque é que sugeriu aquele vinho para aquele prato. Okay. Para quê? Para te pôr na tua mente o que é que tu tens de ter em atenção daquela conjugação. Certo. Portanto, a atenção e o foco são fundamentais. Não é por acaso que uma boa parte de um dos capítulos fala disso. Portanto, a partir do momento em que as pessoas têm interesse e querem saber mais, e estão concentradas, estão com atenção nisso, as coisas correm logo de maneira diferente. Percebo. Portanto, respondendo à pergunta, resumindo, de facto, quem queira saber mais e leia sobre o assunto vai passar a ter atenção a determinados detalhes que se calhar não tinha. Ok, então diz-me lá, assim, qual é a tua verdadeira pretensão com este livro? Pôr as pessoas a experimentar. Okay. No fundo, também ser uma semente dessa ideia de tomarem mais atenção às coisas, não é? Com base nisso. Sim. Com base em critérios que eu aí defini, que não são os únicos. Pensa neste enogastronomia como uma framework. Portanto, há ali uma base de trabalho, há ali algumas coisas que eu refiro que acontecem e que existem, no prato e no vinho, e nós agora vamos experimentar coisas, e vamos ver, experimentar coisas, isto é, combinações, e vamos ver se funciona ou não funciona. Sim, até porque ninguém, já agora, e para provar que li o livro, ninguém vai à procura, quer dizer, encontra se quiser, mas há muita gente que depois procura muito livros, que este livro também seja um livro de receitas, com este prato, bebe aquilo, com aquele, bebe aquilo, e no fundo faz uma eu fiz o oposto. Faz uma sugestão aberta, não é? Com este prato, por causa disto, pode funcionar bem isto ou aquilo, não é? Sim. Não aberto no sentido experimento um tinto. Não. Mas aberto no sentido experimento um tinto encorpado, com tanino, não sei, que por exemplo poderá encontrar na região XYZ. Este livro não tem uma única receita de pratos. Deve ser o primeiro livro em Portugal sobre gastronomia que não tem receitas. E deve ser dos muito poucos livros de vinho em Portugal que não fala de uma única marca de vinhos. Ok. Depois não me lembro de ter falado. Eu dos vinhos disse dos muito poucos. O de comida é que eu disse que era o único sem receitas. Não tem uma única receita. Porque em Portugal, mas é uma tendência também mundial, livros de gastronomia, se não tiverem receitas, as pessoas não. Eu acho que tem a ver com o público, não é? Pois, tem a ver com o público. A ideia a mais-valia para muito do público é a receita. Depois tu nunca fazes. Não interessa. Mas está lá a receita. É engraçado, eu tenho livros, eu sou um muito mini gastrónomo, só para teres noção, eu agora ando maravilhado com o pão.
Ok. Ando a ler sobre pão, farinhas, vou visitar o moinho agora para Até a semana. porque de fermentação tu já percebes. Portanto... Sim, epá, e tenho andado entusiasmado, curioso com outros tipos de fermentação, porque para mim também às vezes precisas de sair um bocadinho do frame, não é? Da moldura, para perceberes o mundo. E às vezes, olhando para outras abordagens, eu tive aqui há uns anos, estive metido num projeto que tentávamos fazer uma bebida fermentada, usando como matéria-prima, em vez de uva, melão. Não conseguimos fazer nada com jeito. Mas houve algo que ficou muito claro na minha mente. Eu já sei, sabes, aquelas... São conhecimentos que tu sabes, mas que ali tens a prova, por exemplo, que sem acidez não tens vinho. Podes ter falta de tudo. De acidez não podes ter. E tu dizes assim, isso é básico, toda a gente sabe. Não àquele nível. Percebes? Isto para dizer o quê? Pronto, entusiasma um bocado isso. E tenho muitos livros, era aqui que eu queria chegar. Tenho muitos livros que compro e tenho meia dúzia de páginas com interesse, porque o resto são receitas. Pois. Para as receitas já sei que não os vou fazer. Eu por acaso gosto de cozinhar. Das poucas coisas boas que o confinamento me trouxe foi, passei a cozinhar numa base diária, coisa que eu não fazia. Eu gosto de cozinhar, mas gosto de ter tempo. Há uns anos atrás, um dos meus hobbies era acordar normalmente ao sábado, acordar quando acordasse, portanto isto antes de ter filhos, como é óbvio, acordar e tipo, ok, vou planear o jantar e fazer a ementa de que é que eu ia servir ao jantar, e com isso fazer a lista de compras, ir às compras, ir para a cozinha, abrir uma garrafa de vinho, ir cozinhando, ir bebendo e tal, e depois servir o jantar. Eu gostava disto, mas é um passatempo que consome muito tempo, não é? Claro. Começava de manhã, acabava às 2 da manhã, se for preciso. Hoje em dia já não posso fazer isso assim, mas gosto de... apetece-me... antes do confinamento eu nunca tinha feito nenhum bacalhau à Brás, e é um prato que eu gosto muito. Sim. Então, mas eu não faço um bacalhau à Brás porquê? E fui ver as receitas todas de bacalhau à Brás que eu tenho em casa, das dezenas de livros que tenho com receitas. E inventaste uma. Não, e depois foi, deixa lá ver, fazer a compilação, o best-of, não é? Não, isto faz-me sentido, isto não faz sentido. Olha, queres ver uma coisa? Eu sou assim também. Vou a 3 ou 4 receitas e é isso. Eu gosto disto, não gosto daquilo, faço aquilo. Depois às vezes sai bem, outras vezes sai mal. E depois experimentar. E às tantas, a receita que neste momento tenho como final não é nenhuma daquelas que eu tirei, já é a minha, porque fui afinando coisas para o meu gosto. Entretanto, depois acabas por fazer a tua própria receita, porque entendes porque é que as coisas estão feitas dessa maneira. Claro. Eu gosto desse exercício, curiosamente. Eu cozinho assim também. Cá em casa há uma coisa muito gira. A minha mulher não gosta tanto de cozinhar assim. A minha mulher é mais... By the book. Não é mais, é totalmente by the book. O livro diz que são 200 gramas, são 200 gramas. É como a minha. O que é que lhe sai super bem sempre? Doces. As sobremesas. Cá em casa é igual. E outro dia estava a falar. Faz as sobremesas e eu outro não dia estava a falar com um chefe. Por causa desta história do pão, estava um chefe, nosso amigo de casa, e ele ligou-me e eu estava a dizer, arranja-me lá aí, diz-me lá 1 ou 2 livros de pão, quero ler mais qualquer coisa sobre isto e tal. E ele começa-me a falar do pão que faz e que não sei o quê, e esta diz assim, pois, porque isto hoje outro dia fiz um doce. Não, minto. Eu encontrei uma receita que ele me deu de um doce que ele já não se lembrava como é que se fazia. E eu encontrei e mandei-lhe uma mensagem, olha aqui. E depois ele estava a dizer, pois, porque eu invento mais isto, os cozinheiros fazem muito a olho. Basicamente, assim, os cozinheiros a fazer doce é merda, porque é mais assim, é mais assado, é mais assim, sabe bem. Assim, não, então é isso, a minha mulher é doceira porque ela é by the book. E essa é normalmente é a grande diferença entre um cozinheiro e um pasteleiro. O pasteleiro é à miligrama. Sim. E a receita sempre seguida exatamente da mesma maneira. O cozinheiro às vezes improvisa. Às vezes não, frequentemente. Isso depois vem da mão, vem da experiência. Não é? E tu sabes que se substituis um elemento por outro, que isso vai ter um determinado impacto. E tu tens que perceber, ok, isto vai me impactar em determinada coisa, o que é que eu tenho que fazer
para que não fique mal no prato. Isso vem da experiência, como tudo na vida, não é? Será exatamente igual a um enólogo na fermentação ou noutra fase qualquer, acontece uma coisa que não estava prevista e agora o que é que eu faço, não é? Quem não tem experiência aguenta-se e reza. Quem tem experiência sabe o que é que tem que fazer. O conhecimento também, às vezes é mais conhecimento, sabes? Não, conhecimento, claro, mas experiência. Teres aquele sentido crítico do... Epá, o livro até me diz para fazer não sei o quê, mas por causa disto e daquilo vou fazer antes de outra maneira. A enologia por acaso, nisso aí a cozinha é mais química do que a enologia. Tanto é que tu não consegues ter um enólogo que sai da escola se não tiver mínimo de experiência, ele não vai fazer isto. Porque só o que tu aprendes, isto é verdade, sabe a teoria, mas muitas vezes não... Mas falta a mão. Sim, é como o cozinheiro. Tu podes ter a receita à frente, mas enquanto não tens experiência, enquanto não tens mão, aquilo não te sai bem. Há ali qualquer coisa na alquimia que não é só receita. E eu não quero levar isto para o sobrenatural de todo, porque não é, mas por exemplo, tu consegues com... Não é a minha inspiração nem a minha praia. Eu não estou a dizer que é mais simples. Olha, agora a discussão aqui entre... Tu estás a defender a gastronomia. A questão aqui, tu na cozinha tu consegues controlar mais o processo ainda do que na enologia. Na enologia também podes controlar muito o processo, mas há muito fator, porque basta ver um mosto de uva é uma coisa que ninguém nunca consegue saber a constituição exata. Tu sabes as coisas macras, sabes quantas gramas... Nem nenhum ingrediente da cozinha, pá. Não tens 2 frangos iguais. Pois, é um facto. Nem 2 ovos iguais. É um facto. Só que há uma diferença muito grande, que é um vinho, na melhor das hipóteses, demora-te uma semana e tal, a fazer a parte básica. E tu ali fazes o que tens a fazer no momento e acabou. É mais intenso e mais difícil na cozinha, é isso? Não é. Epá, eu não quero defender ninguém. Era só eu também não quero atacar ninguém. Até porque quero começar, sabes, com essa história, e já agora deixa-me dar a nota também para puxar mais eu quero começar a puxar mais convidados também ligados à gastronomia, principalmente, sei lá, agora estava-me a lembrar, outro dia, vou convidar um gajo que saiba muito farinhas para me ensinar sobre farinhas. Vou convidar um gajo que saiba muito sobre fazer pão para me ensinar aqui meio de truques. Se a temática te interessa, seguramente haverá outras pessoas que também têm interesse nela e, portanto, faz sentido. E direto ou indiretamente está ligado ao vinho. Quer dizer, pão e que não esteja. Não, isso aí, isto aqui lá está, como eu vi, é para me dar prazer. E, portanto, fico muito contente por ter pessoas que vejam. Admito, ainda há bocado em off estava-te a falar o podcast que eu mais sigo é o do Joe Rogan, e até pela cadência de publicação que ele tem, eu tenho que escolher os que quero ver, os que quero ouvir, e não me choca nada. Não me choca nada que as pessoas não ouçam, ou que ouçam. Está aqui, pronto, olha, usem. Usem, exatamente. Usem. É um bocadinho assim. É um bocado também o meu objetivo com o livro. Está aqui, é um trabalho que eu fiz. Interessante ou não, cada um é que vai tecer as suas considerações. Leiam-no e depois digam-me se acharam interessante ou não. Mas... Tinha aqui uma pergunta para te fazer, mas de certa forma já respondeste. Que era precisamente esta história da lacuna que este livro vinha preencher, não é? Eu tinha mais ou menos uma noção, mas tu confirmaste um bocado a ideia de que estas coisas têm andado mais ou menos descasadas, não é? E no fundo o que ele vai fazer é aqui um elo de ligação, não é? Vai fazer de glúten. Olha aí, vai fazer de glúten. Toma! É a cola. O que é que ainda podes dizer sobre este livro que leva que as pessoas comprem? Antes que é de que eu me posso dizer dizer? como é que podem comprar? Podemos já agora era interessante, por exemplo, fazeres um varrimento sobre... Da estrutura. Sim, só para as pessoas perceberem o que é que podem ter com isto. É um livro pequenino, como tu já referiste, são 99 páginas. Isto é o meu lado de engenheiro. Eu sou conciso naquilo que digo. Sim, não achei que tivesse gorduras. Há livros pois que é são isso. gordos. Eu não tento andar a encher chouriços. É isto que eu quero dizer, digo num parágrafo. Até porque deixa-me fazer aqui a provocação. Normalmente os erros estão nos chouriços.
Pá, sim, às vezes, porque queres esticar um bocado a corda e metes-te em caminhos que não devias ter metido. Sim, é verdade. Eu sou direto, eu tenho uma ideia que quero transmitir, se conseguir escrevê-la num parágrafo está dito, não preciso de me alongar mais. Portanto, ele é um bocadinho pequenino, mas é concentrado, digamos assim. Esse esteve a apurar em lume brando O durante que também muito é bom, tempo não é? para concentrar. E, portanto, é um bocadinho intenso. É um caldo. É um caldo, mas bem reduzido. E há duas partes bem distintas, embora isso não seja explícito no índice. Há uma componente teórica de introdução e depois há a componente prática com os casos práticos que servem de exemplo. Sim. Componente teórica começa com a fisiologia do gosto, para introduzir aqui questões de como é que nós percepcionamos, quais são os sabores, a divisão entre sabores, aromas, texturas, sensações táteis preferidas. Eu gosto de usar o termo texturas, que acho que é mais simples. Eu gosto mais No das táteis, fundo, estás a ver? em termos técnicos, eu tenho que referir sensações táteis, mas no dia a dia falo de texturas, porque no fundo resume-se a texturas que as pessoas sentem. A astringência é uma textura. Obviamente que é uma sensação tátil, não é? Como Sabes que é um termo mais corrente. nós lá em casa passámos por Covid agora há pouco tempo e eu tive sintomas muito ligeiros e a minha mulher teve sintomas também dentro dos ligeiros teve. Um deles foi ficar sem cheirar. Eu gostava de ter passado 2 ou 3 dias a sério, porque ela diz-me, como há muita cultura do vinho na nossa casa, não é? E da comida, ela descreve-me o que sente quando prova o vinho. E é claramente a ideia das sensações, enquanto exercício, é interessante, porque ela só sente as táteis, estás a ver? Pois, deixou de ter olfato, claro. Mas é giro tu perceberes, ela dizer, eu consigo perceber que a comida tem sal. Claro, sentes o calor, sentes aquela sensação. Não é? E mesmo sem olfato consegues detectar os sabores básicos. Precisamente. Portanto, isso depois faz com que, do ponto de vista do exercício, agora estão as pessoas a dizer, estes gajos são tontinhos, pá, mas está todo contente porque está triste porque não perdeu o olfato. A verdade é, obviamente que era problemático e há pessoas que ficam meses sem o olfato e para mim era muito mau perder o olfato e o gosto. Sem dúvida. Mas como exercício gostava de ter experienciado isso. Porque consegues distinguir melhor o que é uma coisa. Nós, em termos de exercício e enquanto exercício de prova, se pudéssemos ter uns interruptores, que era para ligar e desligar o olfato, seria muito bom. Mas mesmo muito bom. Mas não é possível. Mas pronto, há essa introdução à fisiologia do gosto. Depois uma muito curta introdução ao mundo do vinho, só para introduzir quem não tenha essa exposição. Temos que enquadrar. Quem lê isto pode ser uma pessoa que nunca consumiu vinho, certo, porque vem da área da comida, e pode ser um gajo que já sabe tudo sobre vinho. Ou pode não vir da área nenhuma, pode ser um primeiro e funciona muito bem como um primeiro. Mas é mesmo uma introdução ao mundo do vinho para explicar que, de facto, há uma grande diversidade de tipos, de estilos, de aromas, de características, e portanto quando se fala de vinho per si, já falamos de um mundo grande e vasto. O mesmo exercício para a comida, portanto dizer que de facto há muitas proteínas, muitas confecções, muitas combinações, portanto também é um mundo muito diverso. Isto para quê? Para que não fique aquelas perguntas que eu adoro que façam. Então e para o bacalhau qual é o melhor vinho? Epá, mas que bacalhau, não é? Portanto, não é tudo igual. Feita esta introdução, portanto, fisiologia, vinho e comida, aí é que entramos efetivamente na parte da harmonização, e o maior capítulo é a parte da harmonização, onde eu dou a minha abordagem para isto. Qual é o meu conceito de harmonização, o meu conceito de equilíbrio, estratégias e abordagens para fazer esta conjugação, algumas delas clássicas, falando do contraste e da aproximação, chama-lhe o que quiseres, mas com uma diferença que é o contraste e a aproximação, eu ponho-a em 3 dimensões ou 3 níveis distintos. A dimensão dos aromas, a dimensão dos sabores e a dimensão das texturas. E acho que aí é uma coisa diferente daquilo que na generalidade dos casos se falava. Punha-se sempre contraste ou aproximação a um único nível. Queres dar um exemplo só para as pessoas perceberem
concretizares um bocadinho mais essa diferença. Temos, se calhar, depois pegar num dos exemplos que está aqui no livro, não sei, ou escolheres um qualquer. Mas só para terminar, a parte teórica depois entra no último capítulo, que é das condicionantes da percepção. Isto é, o que é que está à volta da ligação direta prato-vinho, o que é que está à volta que também nos influencia e nos condiciona. E, portanto, aí termina a parte teórica e depois entram 11 casos práticos, que acabam por ser teóricos porque é um livro, não é? Mas 11 casos concretos em que foi o número mínimo que eu consegui. Em 11 casos, ter exemplos de entradas, pratos principais, sobremesas, ou seja, diferentes momentos da refeição e conjugados com diferentes tipos de vinhos. Estão aí espumantes, tranquilos e fortificados. Doces e secos. Está de tudo. Um bocadinho de tudo. Porque estes 11 são dos 11 casos, ou melhor, são 11 casos dos mais conhecidos e mais falados internacionalmente. Por ordem, o que é que foi falado? Não, isso agora deixa a malta comprar. Agora não, mas só para saberem quais foram os casos, não é? O caviar e o champanhe, ostras e moscadet, os pargos e sauvignon blanc, foie gras e sauternes, presunto e jerez, peixe, a carne, o stilton, os biscoitos, creme brulee e o chocolate. Em cada um dos casos, começo sempre com a mesma lógica de tentar explicar porque é que aquilo funciona ou não funciona. Do meu ponto de vista, da minha análise. Não será igual para todos, seguramente. E sugerir outros perfis de vinho que também possam dar com esse prato. Porque uma das coisas que eu defendo é que não há uma ligação prato-vinho. Um prato admite N vinhos diferentes, obviamente com resultados diferentes, mas admissíveis, que funcionam bem, que trazem qualquer coisa de positivo, e o contrário. Um prato N vinhos, até porque tu há bocado falaste na questão no fundo da fisiologia, da nossa fisiologia associada à prova de vinhos e a nossa constituição física é diferente entre cada um de nós. Sim. A genética. Não é só a genética, é depois a própria fisiologia. A manifestação da genética faz com que o meu conjunto de papilas gustativas sejam diferentes das tuas. Sim. E como tal, às vezes a combinação que funciona melhor para ti pode não ser a que funciona melhor para mim e nenhuma delas tem que estar errada. Não é? Exatamente. E às vezes para facilitar, porque eu percebo depois muitas vezes o trabalho, e aqui também tenho que desculpar de alguma forma quem faz crítica, quem faz sugestões, é difícil concretizares generalizando, não é? Portanto, às vezes tens que escolher caminhos e tens que dizer, com isto usem, por exemplo, há uma combinação queijo, poucos são os queijos ou nenhum que eu consigo casar com vinhos tintos, por exemplo. Também eu. Porque tenho o vinho faz-me com o queijo, com a gordura do queijo faz-me uma saída metálica a saída, aliás, eu faço assim, não, a saída é para dentro. Faz-me uma saída metálica que me deixa, estás a ver, é uma coisa, é todas as sensações quentes e depois há ali uma situação Agora deixa-me ser um bocadinho polémico. Então, e as pessoas que gostam dessa sensação metálica? Não, estás a perceber, há pessoas que nem a sentem. Claro! Sim. Mas normalmente refere-se que essa sensação metálica é má. E eu para também falo dela. Para mim é. Mas é aí que eu estava a querer chegar. Pode haver pessoas a quem essa sensação metálica sabe bem. E, portanto, é legítimo que combinem um determinado vinho com um determinado queijo, porque gostam dessa sensação. Certo? E é isso que nós temos que pôr na cabeça. Nós somos todos diferentes. Exatamente. Não há aqui o dogma que, não, a doutrina que com queijo tem que ser este vinho e que não... caramba, isso funciona para muita gente. E é importante, e é esse o exercício que eu quis fazer. Acho que é importante tentar explicar porque que funciona bem para a generalidade das pessoas. Mas deixa-me fazer temos que perceber que somos todos diferentes, e como tu estavas a dizer, e bem. Mas também, deixa-me ressalvar uma coisa que tu ressalvaste no livro, que é o contrário disso não é vale tudo. Não é vale tudo. Okay. Vale tudo para o nosso gosto. Desde que testado. Não é? Claro, mas se me dá prazer, certo. Se eu testei, se me dá prazer, para mim é válido. Claro. E é isso que é assim que eu termino o livro. Experimentem e vejam o que é que funciona para vocês.
Epá, porque isso é que é o mais importante. Se eu tenho prazer com essa sensação metálica, que por acaso também não é o meu caso, mas imagina que era. Epá, porque que eu não hei de conjugar isso? Certo? Porquê que a sensação metálica tem que ser má? Não tem que ser má. Não tem, não? Para mim é má. Okay? É como determinados aromas que eu também não consigo. Ou são Mas já tenho demasiado provado, atrativos, provado. ou... Eu nem estava a pôr nessa questão. Eu estava a pôr na questão de eu sinto e há quem não sinta. Sim, sim, sim. Eu aproveitei foi para puxar essa temática porque Sim, tínhamos acabado de falar claro, da claro. diversidade. Nós somos de facto diferentes. Somos diferentes porque a genética traz-nos características ligeiramente diferentes. Nós temos diferentes percepções sobre o mesmo produto. É o que acontece. E, portanto, nós já temos diferentes percepções sobre o mesmo queijo. Vamos ter diferentes percepções sobre o mesmo vinho. E Não, vamos ter isto depois diferentes são percepções sobre a matrioscas, não conjugação. é? Estamos a Pronto. falar de Exatamente, tens fisiologia, vários níveis. mas até a memória olfativa depois influencia. A memória que tu tens Claro. daquele aroma influencia se tu gostas dele ou não. E era isso que eu ia introduzir agora, que é depois as questões culturais. Claro. Pá, se tu cresceste com uma determinada combinação, aquilo para ti sabe-te bem. Sim. Porque tu adaptaste o teu gosto e construíste as Há uma tuas ligação crenças. emocional àquela combinação também, não é? Claro, claro. Epá, eu de vez em quando lembro-me de coisas que eu comia na infância e depois tenho aquela ideia estúpida que é deixa lá ver se aquilo era bom. Eu digo ideia estúpida porque são sempre coisas horríveis, não Sim. é? E que eu devia ter Pão ficado, com açúcar. por exemplo, epá, pão, manteiga e açúcar. Eu comia isso quando Não, era pão, manteiga miúdo. e açúcar é uma coisa. Agora eu era só pão com açúcar louro. Ai, não, eu era pão, Pingado de água. Nunca manteiga percebi porque é que era e pingado. depois, porque é a manteiga? A manteiga era para o açúcar ficar agarrado, não Claro, era para mais claro. nada. Não é? E depois tive a triste ideia, enquanto adulto, deixa lá ver se aquilo é porreiro. Não, aquilo é horrível. Mas podia-me ainda saber bem. Há coisas que funcionam pelo lado emocional, pelo Sim, lado claro. das memórias de infância, ou porque crescemos numa cultura que vimos os nossos avós, os nossos pais a fazer assim, vamos experimentar. Aquilo não nos sabe muito bem à primeira, mas à segunda já não sabe tão mal. A partir é tipo beber Verdade, café. verdade também, sim. Ou a primeira cerveja. É para não me lixem. A primeira cerveja que vocês beberam na vida, toda a gente que está a ouvir isto, de certeza que soube mal. Exatamente. Mas depois, Eu lembro, epá, quer a dizer, minha soube. o dinheiro não dá para mais, deixa lá beber uma segunda. A partir da 10ª aquilo já é tudo bom, E não pá, é? há um dia que bebes aquilo com sede. Não, e há um dia que dás por ti e tu já estás a apreciar Sim, cerveja. E tu não sim. gostavas de cerveja. E isto aplica-se com o whisky, aplica-se com o vinho já agora. Há muita gente que a primeira experiência que tem com o vinho é má. Não Não, gostam. há uma prova disso, que é um vinho que tenha um perfil que fuja àquilo que tu estás habituado. Por exemplo, dou-te um exemplo. Eu sou há muitos anos um fã de vinhos, eu gosto de chamar vinhos brancos crescidos, não gosto de usar o termo velho. Sim. Eu gosto do termo evoluído. Evoluído também é depreciativo. Sabes que sobre Não, isso. não. Está bem, Porque não mas implica idade. não, mas a questão do evoluído, sabes que Mas continuamos. nós somos um país da treta nisso, porque tu tens os franceses chamam-lhe élevage, né? Os ingleses chamam-lhe growing e nós chamamos de envelhecimento. Portanto, Envelhecimento. os outros são todos no sentido A crescer. a crescer e nós é no sentido de crescer. Portanto, depois tratamos os É nossos verdade. velhos. Isto é uma piada muito antiga que eu faço. Depois tratamos os nossos velhos como nós tratamos, portanto, os vinhos velhos. Mas eu sou um grande fã de vinhos brancos com idade. E tu sabes Também eu. que tu precisas de algum. Para já precisas de fazer uma prova orientada quando começas a bebê-los. Não é qualquer pessoa que começa a gostar daqueles vinhos a primeira vez que o bebe, se não tiver ninguém a orientar a dizer isto é bom, isto é mau. Aliás, eu vejo muitas vezes isto às vezes basta ver que a fotografia, basta ver uma fotografia, e aí as redes sociais mostram-te muito, para perceberes que aquele vinho não está bem evoluído, está mesmo morto, pronto. E portanto às tantas estamos aqui a ver, estamos aqui a falar de coisas que não são bem a mesma coisa, não é? E precisas de alguma orientação para dizer, ok, isto é evolução, isto é um cadáver, ok? Não vale a pena estás a beijar isto porque isto não é nada que... Há quem goste de cadáveres, não é? Pronto, Portanto, temos exatamente. que admitir isso. Mas Brincadeiras eu à percebo. parte, aqui a questão é um tipo de vinhos, como existem outros, que tu precisas de algum tempo, de voltar lá várias vezes e se calhar fazer algumas provas orientadas para te explicarem porque a tua sensação é rejeitares o que tu não conheces. Não é? Nós temos gostos, as pessoas às vezes esquecem-se disto. Nós temos Somos gostos. neofóbicos. Somos o quê? Neofóbicos. Neofóbicos?
Neo? Fugimos normalmente do que é novo. Ok, neofóbicos. Ok. Mas a questão é, nós sentimos nós temos sabor para nos proteger, não é? Para nos proteger de comida Obviamente. estragada, para nos proteger Principalmente a de alimentos. rejeição aos amargos. Exatamente, exatamente. Mas até as cores, as pessoas às vezes não percebem porque é que rejeitam comidas, não é verdes, mas por exemplo os azuis. Sim. É Da uma carne cor podre. exatamente. Pronto. E a questão é, tu precisas de alguma orientação e de algum treino para começares a gostar. Eu lembro, olha, a primeira vez que provei foie gras, achei aquilo completamente estranho, aquilo fugia completamente dos aromas e dos sabores que eu estava habituado. E pensei, como é que alguém gosta disto? A segunda vez que provei, isto é literalmente, foi exatamente assim, a segunda vez que provei isto, pensei assim, Isto até é porreiro. isto é porreiro e fica um sabor na boca que não acaba. A terceira vez pensei assim, fone, eu comi isto à colher o dia todo, não comi mais nada. Pronto. No meu E caso agora foi vamos buscar uma colheita tardia, bem fresquinha, e não me olha, chateiem durante 1 hora. agora vamos aproveitar essa deixa para faz lá a combinação como tu estavas a propor, dá para fazer com isso? Um dos casos Com escolhidos vários foi níveis tu precisamente. falavas, não? Sim, epá, essa até nem é daquelas que eu Então acho escolhe mais uma, interessantes, só para deixar aqui o exemplo no ar. mas para não dizerem que também estou a fugir às perguntas. Não é? O foie gras e o sauterne não foi por presunção minha, está este gajo a falar de merdas francesas e não sei o quê, e sauterne. Sim, gosto de sauterne. Não tenho dinheiro para comprar sauterne, portanto é raro bebê-lo, mas gosto. Como gosto de tocais e gosto de outras coisas, e também gosto de colheitas tardias portuguesas, algumas boas que são feitas por cá. Falei de sauterne porque é o caso clássico. Foie gras e sauterne é provavelmente a harmonização mais mencionada no mundo. Certo. Se nós formos para a net, para o Google, procurar wine pairings e os accords e as traduções todas de pairing, ou de conjugação, ou de harmonização, também temos muitos termos para isso. Foie gras e sauterne aparece sempre, mas sempre. E a minha questão foi, ok, este é um dos casos que eu tenho que falar. Embora eu pessoalmente não seja muito fã dessa conjugação. E já explico. Tu mencionas lá porque é que eu também, a minha razão é mais ou menos a tua. É que ele fica pesado. E para mim o foie gras é uma entrada, não é uma saída. Exatamente. E isso tem a ver não com a conjugação em si, mas com o momento dessa conjugação na refeição. O que é que eu estou a querer? Para quem ainda não leu, primeiro deviam ler, não é? Portanto, comprar o livro. Está à venda não só na Amazon. Olha, ia-te perguntar isso, não só na Amazon, como em algumas garrafeiras especializadas, infelizmente ainda poucas, porque a pandemia ainda não me deixou sair de Lisboa. Portanto, neste momento ainda só algumas garrafeiras de Lisboa, mas em breve... Isto é uma edição tua, não é? Isto é uma edição de autor. Okay. Gosto muito disso, dou-te os parabéns por teres feito isso. Obrigado. É de edição de autor que foi feita através do sistema da Amazon. Eu sou todo indie, não sei se percebeste, para mim é tudo indie, quanto mais indie melhor. Aqui é mesmo indie, completamente independente. Ou seja, não tem editora, está em meu nome. Foi feito através do sistema da Amazon, por isso é que a Amazon é o ponto de partida disto. Eu próprio compro a Amazon para ter exemplares de autor. Portanto, Amazon, algumas garrafeiras que em breve também Lisboa, Porto, hoje mesmo, fechei uma no Algarve, na minha terra. Hoje, dia 5, portanto, exatamente, se passa uns dias depois. Mas assim que terminar o confinamento, espero ter isto em mais garrafeiras, porque este vai ser o local de eleição de venda do livro, garrafeiras. Porque é aí que estão as pessoas que gostam de vinho e, portanto, é um excelente ponto. E não ponderas a ideia, vou-te deixar o desafio. Tu aí estás a ir ao óbvio, são os tipos que gostam de vinho, mas também tu podes implicar que os gajos que gostam de comida também aos que gostam de comida. Essa é a segunda fase. Mercados gourmets ou assim, aquelas coisas. Sim. Essa vai ser a segunda fase. E obrigado pela sugestão. Era mais um desafio. A primeira vai ser as garrafeiras e quero ter um bom conjunto de garrafeiras. Não quero que estejam todas massificado, isto não é uma grande tiragem, mas gostava de ter nos principais regiões, digamos assim, portanto, tipo Porto, Braga, Viana do Castelo, Lisboa, Coimbra,
Portanto, algumas já estão planeadas, falta sair do confinamento para poder ir lá em mãos, porque eu faço questão de os levar em mão e destaco com as pessoas e dar a conhecer o meu produto também a quem o vai vender. Mas, portanto, neste momento, Amazon, algumas poucas garrafeiras, no site do Inófilo também, é as formas de o comprar. Sauternes e Foie Gras, voltando atrás. Já posso riscar mais uma. Portanto, quem já tinha, quem ainda não leu, este é um dos casos que vai encontrar. E a ligação em si, esquecendo tudo o resto, estamos a falar de dois produtos com o mesmo nível de posicionamento. O Foie Gras é visto como uma coisa sofisticada, relativamente cara, inacessível. O Sauternes também. Portanto, são dois produtos de luxo. Logo por aí, ainda nem começámos a falar de características. O que é que o foie tem? Tem gordura, tem intensidade de sabor, tem uma textura densa que é quase impenetrável à maior parte dos vinhos. O que é que temos de características essenciais num Sauternes? Numa colheita tardia, em particular com forte influência de podridão nobre, temos um caráter de acidez elevadíssimo, que faz sentido para contrastar, lá está, uma estratégia de contraste, contrastar gordura com acidez para que o peso da gordura no palato seja aliviado e não fique uma coisa tão pesada e tão densa no palato. Portanto, a acidez vai ajudar a limpar o palato e a tornar o conjunto menos denso e pesado. A parte da textura licorosa, digamos assim, a textura rica do Sauternes, que consegue conjugar e agarrar-se à textura, vamos dizer, esponjosa, densa ela também, mas seca do foie. Há uma boa conjugação de texturas, portanto estamos a trabalhar ao nível da textura. E depois há ali um casamento feliz entre o doce e aqueles sabores meio térreos que o foie tem. O que é que eu não gosto? O foie normalmente é servido de entrada, ou no início das refeições, raramente é servido à saída. E o conjunto, o resultado dessa combinação é uma combinação doce. Sim, cansativa, e numa não é? sequência clássica de refeição, o doce vem para o fim. E vem para o fim porquê? Não é por acaso. Aliás, isto vem do Luís XIV de França, começar a estruturar a refeição. O açúcar satura o palato, satura as papilas gustativas. E, portanto, tudo o que vem a seguir não é apreciado da mesma forma. E daí os doces serem relegados para o fim da refeição. Porque dali para a frente, no máximo vai haver digestivos. E o álcool também vai ajudar a limpar e a aliviar. O que eu não gosto muito nesta conjugação é isto. Se ela for no início, eu estou a começar com uma combinação doce. E, portanto, a transição para o prato a seguir, quer dizer, ou vem um espumante, qualquer coisa assim do género, que me limpa novamente o palato e que me permite reiniciar a refeição, ou então aquilo fica ali um bocado esquisito. Isso também não acho que Começamos de uma combine forma mal. muito Por pesada. acaso não acho que combine mal com o espumante. Não combina mal. A combinação é belíssima. O momento da refeição é que para mim não é o perfeito. Pois. Foie e Sauternes, mais para o fim da refeição, maravilha. Foie e Sauternes, enquanto refeição em si, céu na terra. Pá, não me chateiem durante meia hora. Sim. Foie e Sauternes, de início, com pratos a vir a seguir, se calhar havia combinações mais felizes. E é aí que entram as alternativas que eu sugiro. Se eu bem me lembro, falei de espumante, seguramente. Lembro do espumante porque é aquela que eu faço também. Que eu faria. Espumante, mas um espumante cremoso, um espumante com muito estágio para que tenha cremosidade, tenha estrutura que aguente a estrutura do foie. O foie é pesado. A acidez não lhe falta, Sim. mas é seco. Aliás, sugiro espumantes secos. Também tem espumantes doces, não é? Um espumante seco, precisamente para não pesar no palato. Pá, gostas de açúcar ou de algum açúcar, então vai para um madeira, porque tens a untuosidade necessária, tens um açúcar mais controlado, até podes ir para um madeira seco, se for o caso. E tens uma bebida estruturada, intensa, que aguenta perfeitamente o foie e com um nível de acidez elevadíssimo, que não vai haver problema nenhum. Portanto, são 2 das 3 ou 4 sugestões que eu dei para o foie. Aí E ficam mais ou menos no ar também a percepção de como é que tu estruturas essas sugestões. Luís, nós estamos a começar a fechar, distraímos aqui um bocadinho com o tempo, já passámos as 2 horas. Boa.
Mas eu antes de sugerir os teus livros, eu queria te perguntar uma coisa. Nós neste tipo de... Eu percebo percebo a diferença e no fim de explicares ainda percebo melhor o que é que pretendes diferente em relação aos outros livros que existem com a temática de combinações. Não tiveste a tentação, porque podes ser acusado de o livro é só texto, não é? E este tema dá-se ou presta-se muito àquela ideia de construir uma chave dicotómica onde tu, se for assim é assado, se for assado é frito. Não tiveste essa sensação? Não achas que poderia... Eu acho que se calhar ela contraria um bocado esse princípio que tu estás a defender, mas não há essa tentação? Eu quero que as pessoas experimentem, acima de tudo, mas que experimentem já conduzidas de alguma forma. Isto é, não é experimentar só por experimentar, não é o vale tudo, como referiste há pouco. É dar aqui algumas bases, é dar aqui lá está, a framework que eu estava a referir. Encara isto como uma framework, para tu perceberes, ok, que dimensões é que estão aqui em jogo, que estratégias é que eu posso usar, o que é que pode fazer ou não sentido, e agora deixa-me experimentar. Mas experimentar já com um sentido crítico. Sim. E deixa, ok, não, isto tem açúcar a mais, não gosto deste vinho, deixa-me procurar outro, com as mesmas características, sei lá, de corpo ou de acidez, não sei o quê, mas com menos açúcar. E experimentas outra vez. Diz, era mesmo isto que eu queria. Okay? É importante isso, eu acho que é... Numa ótica de otimização do prazer que a pessoa tem, não é? No sentido de tornar especialista. Claro, porque é que as pessoas, os consumidores, falo por mim, nas formações de vinho que dou, e de enogastronomia também faço um curso prático acerca desta temática. As pessoas, de uma forma geral, e eu próprio filo há 12 anos para aí atrás, eu fui à procura de saber um bocadinho mais sobre os produtos para ter mais prazer, não é? Para saber o que esperar. Porque o exemplo que eu costumo dar é, eu sou quase um zero enquanto conhecedor de arte. Okay? Mas gosto. Eu sempre que viajo, qualquer cidade que eu vá que tenha um museu, eu normalmente vou. Aliás, há sítios em que vou até a vários. Vou a Paris, tenho que ir ao Louvre, tenho que ir ao Museu de Arte Contemporânea, tenho que ir ao Museu do Rodin, não interessa. Eu, como não sou grande conhecedor, eu ponho-me à frente de um quadro ou de uma escultura e é aquela sensação primária do eu gosto disto ou não gosto disto. Mas fico-me por aí. Porque não tenho o mínimo de conhecimento para conseguir ter aquele lado crítico de eu gosto disto porquê? Um filósofo podia dizer que podias usar isso a teu favor. Portanto, podias olhar para essa obra com o olhar da criança que se consegue ainda deslumbrar com tudo. Exatamente, também há essa visão. E que eu de alguma forma subscrevo pelo menos aproveitar a ignorância para alguma coisa. Não, mas nesse ponto de vista que a ignorância é uma bênção. Sim, claro. Não é? Porque tu tens algumas coisas que tens prazer ou que não és atacado por elas porque simplesmente desconheces. Claro. Se calhar por isso é que o meu inconsciente também nunca me levou a querer estudar arte. Ou música, que eu adoro. Adoro música, mas não sei de música, eu não sei ler uma pauta. Ou melhor, estou a começar a aprender por causa dos meus filhos. Mas música para mim é uma coisa primária. Eu ponho a música, ouço a música porque gosto. Agora, não me peçam para falar da estrutura, dos compassos, do timbre, não faço a mínima ideia, ok? Gosto ou não gosto. Agora, se eu souber mais sobre música, e se for estudar música, eu vou conseguir retirar esse prazer que já tinha e mais qualquer coisa. Não, porque já vou conseguir apreciar algumas coisas. Mais. E aqui a lógica é essa. Há aqui uma base de trabalho que eu estou a propor, é uma proposta. Eu não estou a dizer que isto tem que ser assim. Isto é uma proposta. Agora, peguem nisto e experimentem. Quem já o fazia, tudo bem, se calhar não trago nada de novo. Duvido, mas admito que não consiga trazer nada de novo a alguém. Mas é uma base, é uma proposta. Okay? Acho que sim, é uma boa proposta. Eu acho que, no fundo, é a imagem que eu acho que é importante passar, é essa de otimizar o prazer
sem aquele discurso do... Porque isto cai-se muito, ou caiu-se no passado muito na ideia de o enochado é também o tipo que desdenha do tipo que não sabe, não é? Depois há um bocado aquela, tem que saber mais, não tem nada, tens mais prazer se souberes mais. Pronto, eu acho que essa mensagem é boa. Luís, mostra-nos os teus livros, as tuas recomendações. Para além do Enogastronomia, claro. Essa é a recomendação principal. Tinha trazido a fisiologia... Deixa-me só dizer, vou meter nos links, vais-me dar um link onde as pessoas podem comprar o livro e o teu site para se quiserem consultar sobre essas formações. Ok. Mas queres que diga agora ou comentes? Não. Vais-me dizer depois. Okay. Vais mandar uma mensagem com isso. Pronto, em relação aos livros que tinhas pedido, um deles acabei por já falar dele, portanto que era a Fisiologia do Gosto, do Brielat Savarin, se é que é assim que se diz. Peço desculpa ao senhor. Um dos livros, portanto, aquele é um clássico que já o tenho há bastante tempo, até já o li mais do que uma vez, de vez em quando lembro-me e vou ler mais um capítulo um bocado. Um que li há muito, muito pouco tempo, que é À Mesa com os Filósofos. Também li esse livro, também li, gostei muito. É uma delícia ler isto. Como é que se conjuga de uma forma tão simples filosofia e gastronomia? Aqui sim. Gastronomia. E numa forma muito, muito leve, mas leve. Focada, eu acho. Escrita também, como tu dizes, sem grandes gorduras. Tudo o que lá está escrito. Despretensiosa. E o texto aparece em esquema. Eu gostei muito desse livro também. Foi brilhante. Foi dos últimos livros que eu mais gostei de ler. Sim. E para terminar, e porque também sou pai, e comprei este livro por causa disso, para ler para os meus filhos, mas que é incrível, cada vez que eu leio tenho sensações novas com ele. Tão simples que ele é que nos põe a pensar. Não sei se alguma vez falaram aqui no teu podcast. O Pedaço que Falta. Não, estás só a mostrar um bocado. Não. O Pedaço que Falta. Do que é. Shel Silverstein. É uma espécie de livro infantil, uma coisa com uns desenhos muito simples e algum texto, que é a história de um boneco, uma personagem, que anda à procura do pedaço que lhe falta. E então é a vida dele atrás do pedaço que lhe falta. Agora, isto lê-se às crianças em 10 minutos. Aliás, é um dos livros que nós lemos. Meu filho adora esse tipo de livros. Aqueles livros de ler ou deitar. Cá em casa, todos os dias à noite, lê-se um livro antes dos miúdos dormirem. Eles também ainda são pequeninos, portanto nunca são histórias muito longas. Mas a minha mais velha já é autónoma. Portanto, lê um connosco e depois já ela vai ler um capítulo de um livro qualquer dela. Mas este livro lê já uma criança em 10 minutos e é incrível. O que eu acho delicioso é que isto consegue cativar uma criança, porque até tem alguns momentos de comédia e que as crianças acham giro, porque acontece ali umas coisas nesta aventura, mas para os adultos também passa mensagens fortes e que nos deixa a pensar. É um livro que interessa a graúdos e miúdos. O que é bom porque assim estás a ler, mas também estás a pensar, não é? Estás. Eu cada vez que leio isto aos meus filhos fico sempre a pensar depois nisto. E repetes a história. Não, de vez em quando, então o que é que vamos ler hoje? E eles é que escolhem. Okay. E depois de vez em quando, queremos o pedaço que falta. Pronto, vamos ler o pedaço que falta. Os meus também passaram a escolher a partir do momento em que eu comecei a ler coisas do Stephen Hawking. Ui. Ele tem uma série de livros. Os teus são mais velhos que os meus. Sim, mas na altura eu só tinha um que lia isto. Andei a ler é uma série de livros que o Stephen Hawking escreveu com a filha. E eu queria que os meus filhos fossem cientistas e apaixonados pela ciência. E ele tem uma série de livros muito gira. Que agora não lembro como é qualquer coisa de universo. Assim. Não conheço. E às tantas, estás a ver, um puto tinha 5 anos, eu li aquilo e depois há uma cena que a minha mulher às vezes me dá conta que estúpida, está ela a ouvir, começa a ouvir um miúdo a chorar. E a chorar porque eu estava-lhe a ler e há uma passagem que diz que o sol vai morrer. Ok. O sol vai morrer. E porque eu começo a chorar assim, mas está a chorar porquê? Porque o sol vai morrer. E eu digo tem calma, tu vais morrer muito antes do sol. Isso foi a gota d'água, né? A partir daí foram eles que
Foram eles que começaram a escolher os livros. Sensato, sensato. Luís, muito Sensato. obrigado, pá. Muito obrigado Obrigado, pelo tempo que disponibilizaste. Boa sorte para o livro e para o que vier a seguir, para os teus eventos, para os teus trabalhos. Muito obrigado. E para tudo. Olha. E igualmente. Hugo, um abraço. Abraço.